Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Sejam todos bem-vindos ao podcast Fuzileiro Real. Meu nome é Pedro Júnior. Sou o Matheus Marques, estamos aqui para mais um episódio representando os fuzileiros navais de ontem, hoje e sempre. E para quem não me conhece, eu ficava mais aí na parte da produção, agora eu tô fazendo essa dupla aqui com meu camarada Pedro. Fiz alguns cursos na Marinha, operações especiais, montanha, paraquedismo, salto livre, auxiliar de precursor e tô aqui agora representando aqui a página Fuzileiro Real, juntamente aqui com os camaradas. É isso, veio para somar com a gente. Mas antes, gostaria de pedir a todos que acessassem o nosso site, a nossa loja Fuzileiro Real Store, certo? Aonde nós vendemos produtos de artigo militar. Você que curte o lifestyle militar, calça tática, relógio tático, boot, óculos, enfim, uma variedade enorme de produtos de qualidade e com preço justo. E além disso, cara, você comprando qualquer produto da loja, você vai estar ajudando o crescimento do canal. A gente proporcionar melhor conforto para o nosso convidado, agregando melhores visualizações aqui no audiovisual do nosso canal. Então, você vai estar ajudando efetivamente na compra de qualquer material, o crescimento do canal. E falando no nosso canal, o nosso estúdio é o nosso estúdio aqui do Gar6 Estúdio, é o estúdio oficial da Fuzileiro Real, certo? Então, você que quer produzir um conteúdo de audiovisual e precisa de um estúdio de ponta como esse, acesse o link que está aqui abaixo e faça contato, porque o estúdio aqui é altamente e você vai crescer muito no seu negócio, certo? Além disso, gostaria de mandar um recado especial para você jovem que sonha em se tornar militar, sonha em ombrear com a gente. O curso Fênix, patrocinador da Fuzileiro Real, certo? Está abrindo uma oportunidade exclusiva para vocês que desejam fazer o concurso de fuzileiro naval e também o concurso de aprendiz de marinheiro, certo? Para você que se inscrever agora mesmo, vai ganhar o primeiro mês totalmente gratuito. Lembrando que as oportunidades vêm e vão e se você não abraçar ela, você perde, certo? Então vai lá, se inscreva agora, certo? É isso. Sem mais delongas, vamos apresentar nosso convidado, nosso camarada, Sargento C. Luiz, operador especial, paraquedista, uma máquina de guerra, certo? Máquina. Bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Eu me sinto lisonjeado, né, por ter sido convidado aqui para participar. É isso. O senhor é uma referência aqui para todos nós, certo? Antigo, operador antigo. Operador antigo, né? Vale ressaltar. Vale ressaltar que o camarada é antigo demais. E pra galera que ainda não te conhece, que quer conhecer a sua história, certo? Conta um pouquinho de como foi a sua infância, de como foi ali o decorrer do seu crescimento até ingressar nas Forças Armadas. Bom, eu sou da Baixada Fluminense, né? Nascido e criado em Belfor Roxo. Meus pais tiveram 8 filhos, criou 7. Era para ser 4 casais e um menino infelizmente veio a falecer, né? Mas somos 7 irmãos. Aí a gente tira uma ideia da dificuldade que foi, né? Meu pai é alfaiate, fez das tripas coração para dar o melhor pra gente, né? E como na época não tinha tanta informação, né? As informações digitais, né? Que são bem acessíveis a todo mundo, o que dava para a gente pegar ali para fazer, com a pouca informação que a gente tinha, era através do Folha Dirigida, né? Saía, se eu não me engano, uma vez por semana. E aí foi onde eu fiquei sabendo do concurso Fuzileiro Navais, sem saber muito aonde que eu estava entrando, né? Que força que era e tal, mas a gente ouvia falar que era uma tropa muito rústica, né? De grande valor, então comecei a me interessar, né? Quando a gente é jovem, a gente quer coisas que despertem a capacidade, né? Testar a nossa capacidade, conhecer os nossos limites, ainda que de maneira involuntária, né? A gente pensa nisso tudo. Então, quando eu ouvi falar ali, uma tropa especial chamada Fuzileiros Navais, eu despertei o interesse e fui atrás, né? Aí fez o concurso. Então, em 96, sou da terceira turma de 96, entrei em outubro, no início de outubro de 96. E aí, me formando, eu fui para o Maitá, no início de 97. Passei 2 anos lá, fomos
fomos movimentados por ordem lá para o Batalhão Naval, né? Por causa da altura, eles estavam pedindo militares de 1,80 m para cima, por causa da carência de militares com estatura alta, né? Que era uma das características da CIAPOL. E aí fiquei mais 2 anos lá, fui cursar no ano 2000 para cabo. E aí depois disso, depois de formado, eu fui para o Toneleiro, onde como cabo consegui fazer o curso de operações especiais, né? E mais alguns lá. Depois veio o paraquedismo, logo na sequência. Fiz o salto livre em 2002. Fiz o auxiliar de Dompsa, fiz o montanha. Fiz não sei se é curso, mas eu sou habilitado como mestre de lançamento, né? Que faz as configurações ali, tanto de uma torre quanto de uma aeronave, para lançamento de rapel, fast rope, né? Helocast. Então eu tive a oportunidade de fazer também. E, sim, eu pulei como soldado. O primeiro curso na Marinha foi de segurança de autoridade, né? Era o antigo CESPO, né? O curso expedito de ordenança. Hoje, o curso de segurança de autoridade. Aí tive a oportunidade de ir para o Toneleiro, onde era um sonho meu, né? Principalmente ser paraquedista. E não fazia ideia do que teria por vir, né? Eu tinha que cumprir uma etapa antes, que seria o curso de operações especiais. E até então era lá ministrado pelo próprio Toneleiro, né? E isso fazia, dava uma liberdade, vamos dizer assim, para os camaradas que, mesmo não compondo a equipe de instrução, eles lavavam a mão ali no amor. Não tinha muito controle, então assim, foi bem doído, né? Aos modos. Foi bem doído, assim, não tinha uma característica mais metódica, sistemática, mas o sistema foi bruto, né? Foi bem bruto. Excelente. Mas vamos lá, vamos no passo a passo. Passo a passo, né? Vamos lá. Como é que foi lá no CIAMPA? E aí? Porque, assim, eu sei que o senhor teve ali uma infância um pouco mais complicada por causa da quantidade de irmãos, a família em si, uma família humilde. Quem é morador de Baixada sabe como é a Baixada. A Baixada é, assim, o local mais humilde. O pessoal conhece Rio de Janeiro por Copacabana, Ipanema e tal, mas pra cá, pra Baixada, a coisa fica um pouco mais estreita, mais difícil. E apesar dos pesares, né? O senhor conseguiu passar no concurso público e aí ingressou na Marinha do Brasil no CFN. Já tinha um endurance, né? Da vida. Já. Mas como é que foi o ingresso lá no CIAMPA? Acho que até preparação, né? Antigamente a CR, né? Não peguei CR não, já peguei como CIAMPA. Se eu não me engano, mudou em 94. Ah, é? Então, como é que foi lá o ingresso no CIAMPA? Até a mesma preparação, acho que não foi fácil, né? Você tá vendo com 8 irmãos, né? Como você falou. Acho que a fase de preparação também não foi algo tão fácil assim pra você, acredito eu. Assim, mas na nossa época não tinha muitos jogos digitais, então a gente jogava um futebol, quem gostava. Eu sempre gostei de corrida, né? Eu trouxe na cabeça pra frisar, porque eu tive um amigo lá no Toneleiro, o Romão, que ele corria descalço. E eu lembrei da minha juventude, que quando eu praticava uma corrida, eu fazia descalço também. Eu não tinha tênis. Então, eu tinha um pai de um camarada e uns outros amigos da nossa idade que a gente efetuava as corridas e eu ia descalço, pô. Até consegui um tênis, foram muitas corridas sem calçado. Seu treinamento o senhor fazia descalço? Corrida mesmo? Porque eu gostava, não era ainda para treinar para força. Até porque eu casei muito cedo, então eu trabalho de carteira assinada desde os 14 anos. Trabalhava antes da Marinha. Então, para treinar era depois do trabalho, como eu também estudava, fazia não tinha EJA, né? Não tinha esses recursos, então era como é que dá o nome daquele? Supletivo? O supletivo. Eu fazia o supletivo à noite. Então o tempo para treinar era escasso, né? Então era o tempo que se tem. Eu chegava em casa, pagava umas flexões, sempre fui amante das flexões, sempre consegui pagar muitas flexões. E aí, corrida era final de semana, quando não era um futebol, era meio que sem conhecimento ali, né, do que estava fazendo, mas para mim era suficiente, sempre fui um cara esguio, atlético, não tive muita dificuldade para passar, né. Dificuldade foi lá dentro, depois que eu passei, porque quando eu passei, eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida.
Ixi. Aí, né, o psicológico já mexe um bocado. Ah. E na época não tinha, como a gente frisa aqui várias vezes, não tinha tanta informação. A carta, onde avisa os familiares que vai ter a visita, ela não chegou. Pô, Belford Roxo não é tão longe assim, né? Mas a carta chegou de maneira tardia. Então a primeira visita eu já não recebi, né? O primeiro contato ali a gente sabe que é difícil, né? Essa transição de vida civil para militar, né? Aquele apito, aquele deita e rola, sujou todo a roupa civil, né? A calça jeans, enfim, rolamos na lama, né? O Seja Bem-vindo foi um dia bem chuvoso, né? Característico dos fuzileiros navais. Sempre chovendo. Se não tiver chovendo, irmão, não tem como. Alguma coisa. E aí, moço, poxa, aquela expectativa, né? Que a gente vai criando, caraca, eu vou ver meus familiares e tal, minha esposa. A carta não chegou. Aí um instrutor chamou a gente, eu pensei, poxa, vai coxar, né? Vai chamar a gente para realizar um telefonema e tal. Reuniu um gato pingado ali, 5, meia dúzia. Eu pensei, pô, agora vem coisa boa. Pô, o cara começou a dar uma esculachada, botou a gente na posição de flexão com o punho cerrado, canguru, seus mal amados, nem a família de vocês querem vocês, sumam daqui. Foi constrangedor, né, cara? Então, assim, na visita do senhor... Não, a primeira... Ninguém. A primeira, ninguém, moço. O pessoal tentou se compadecer, não, fica aqui comigo e tal, pá, mas você quer a tua família, né? Não é igual, né? Pô, eu com a minha esposa grávida e eu ficava temeroso, e aí, pode, não pode, vem, não vem? Mas aí, camarada, não era um controle nosso, né? A realidade é que eu queria que ela tivesse lá pra eu ver, pra dar um abraço. Mas aí, caraca, foi o primeiro impacto, né? Mas a gente que já passa dificuldades na vida, a gente vai criando uma casca, né, e tal, superação, vai criando uma resiliência, mesmo que de forma involuntária, né, inconsciente, você vai se tornando uma pessoa resiliente, né, aprendendo a suportar a fadiga, o desconforto, que é o que a gente tanto ouve, né, e a gente leva esse aprendizado para as nossas vidas, né. E ali, na corrida o senhor é bom, mas, pô, o combatente anfíbio é a água. E na água? Então, na água, eu achava que sabia nadar, cara. Sabe, quando eu era moleque, eu conto pra muitos amigos, né? Tomara que meus pais não vejam isso. Mas eu fugia, cara, assim, logo depois do almoço, a gente ia dando calote, cara, no trem, até a central, e ia a pé lá pro Flamengo. A gente fazia uma piruetazinha de 50 metros e eu pensava, caraca, eu nado pra caraca, eu sou o cara, né? Só que aí depois que eu entrei lá no Ciampa, camarada, que tinha que fazer os 100 metros num determinado tempo, eu pensei, né, não é bem do jeito que eu achava, não. Então eu capenguei um bocado na água. Isso já quando eu me formei. Antes de formar, né, lá no Ciampa a gente vê a dificuldade, não foi tanta dificuldade a ponto de fazer parte daquela turma de reforço. Né, que acorda mais cedo, vai lá pro tanque tático, não tinha aquela... Tiquei esse evento. Também tiquei esse evento também. É mesmo? Também. Rapaz, eu me livrei dele porque eu fiz os 100, mas fiz assim, quase 3 minutos, sabe? E eu sofria muito com frio, que eu sempre fui um cara muito desprovido de gordura, né? Sempre fui um cara muito atlético. Então isso é um dos fatores que não colabora em nada, nem com a flutuação, nem com a resistência ao frio, não colabora em nada ali com a natação. Então eu fazia assim, na brabeza, compadre, mordendo a água, tentando achar cabelo. Nada do Rio, né? Nada do Rio, cabeça pra fora e dor na cervical o tempo todo. Eu paguei minha etapa ali de reforço, acordando às 5, se não me engano, era 4 da manhã. 4 horas. Acordava às 4. Horas. Pô, irmão, uma neblina do cara, tu nem enxergava a piscina. A água saindo fumaça. Verdadeiro inferno. Bizu, vai treinado. Bizu aí, quem tá assistindo, vai treinado, não é maneiro não. Não é maneiro não. Dias que eu não gosto de lembrar. Mas aí depois, já o senhor se formou, aí foi lá Fui pro Maitá, 2º Batalhão de Infantaria. Pegou aquela quarta-elex. Isso aí. Então, aí a gente teve um espaço de tempo que a gente aproveitou para treinar. Eu não me engano, se eu não me engano, né? Tava tendo passagem de comando e tal, então não iniciou o quarta-elex assim de cara. Então eu pensei, poxa, eu vou chegar mais cedo e vou pra piscina. Chegava mais cedo e ficava ali, ó, treinando, nado peito, crawl, ficava revezando. E melhorei a ponto de começar a vislumbrar, né, a ser operações especiais. Eu, caraca, agora já tô nadando 500, já tô nadando 1000. Poxa, já passo no teste. Né, comecei a
a paquerar ali a ideia de ser operações especiais, né? Que é a porta para outros cursos, né? Então aí, poxa, eu acho que dá, né? A dificuldade faz parte. E aí, depois do curso de cabo, eu amadureci a ideia e dei o nome para lá. Graças a Deus eu consegui. Mas o que motivou o senhor a querer fazer parte do grupo de operações especiais? Assim, tu viu alguém, uma referência, algum amigo seu já tinha ido pro curso, mas o que levou o senhor a querer fazer o curso? Então, lá no Ciampa, né, a gente já tinha oportunidade. Eu cheguei a pegar salto lá no toneleiro. Então, dali mesmo, a gente chegou a observar alguns saltos, né? Então, dali a gente, questiona. Quem são esses caras? Fuzileiro da Marinha, saltando livre ainda, né? Que ali só dá o salto livre. Apesar de já ter tido salto enganchado lá para trás da fábrica, né? Da EGPROM. Mas eu vi o salto livre. Aí eu comecei, né? Me questionar. Aí um instrutor falava, quer ser um daquele ali, camarada? Tem que pagar o preço e tal. Aí começamos a ouvir sobre os comandos anfíbios, as operações especiais. E aí a gente começa, né? Na verdade, lá, pela dificuldade na água, eu não vislumbrava conseguir. Tipo, tinha se eu não me engano, o suboficial Jucimar, falecido. Ele falava, ele foi um dos meus instrutores, quem quer ser paraquedista, aí ele deu a via. Comandos anfíbios ou operações especiais. E para ser paraquedista, tanto o comandos anfíbios e operações especiais tem que saber nadar 1000 metros. E eu era aquela onça na água, falei, tá longe esse sonho. Com o tempo fui amadurecendo a ideia, fui melhorando. É claro que com luta, né? Que sem luta não tem, sem luta não tem vitória. Então, camarada, a gente vai atrás do que quer, né? Que aquilo que a gente almeja, a gente não mede esforço para fazer, né? Então eu chegava cedo mesmo, capengando de frio na água e com toda a dificuldade, fui amadurecendo a ideia, não, acho que dá, até ter a certeza de que, poxa, o nome eu vou dar, camarada. Se não for da vontade de Deus, não vai ser. E aí foi lá e tirou o curso. Pagou etapa, né? Pagou etapa. Paguei. Pessoal bom. E qual foi? Tem muita gente boa. O turno senhor foi quando? Conhecido turno do ódio. Ixi! Cara, o turno do ódio do 1/1. 01/1. Turno do ódio. Só camarada. Esse turno é famoso, tá? Conta aí o cenário do turno do ódio. Conta teu turno que tem camarada altamente. Meu turno, cara, eu fiquei impressionado. Uma das coisas que eu fiquei impressionado, né? Foram os camaradas que vieram do recrutamento, sem experiência nenhuma de combate ali, né? De adestramento, não o suficiente para encarar direto do recrutamento um curso de operações especiais. E aí eles vieram, cara, e o nego sacudia a rosinha e ninguém ia embora não, meu irmão. Os caras eram teimosos, cara. Porque é curso de teimoso, né, cara? Porque a gente pensa assim, não, tem que ser o top de linha. É claro, você tem que ser bom. Mas se você for teimoso, ajuda pra caramba, moço. É agonia, mas é teimosia. Então a primeira coisa que eu fiquei assim, matutando, poxa, mas esses boyzinhos não vão embora não. E não foram embora não. Tinha muito cara antigo, né? Tipo o 01, Hélio Antônio, 02, o 3 e o 4, se eu não me engano, até o 06, os caras estavam prestes a fazer o curso de sargento. Então eles estavam muito antigos. Aí tu, poxa, tirava os caras como referência, né? Mas em curso eles fazem o quê? Bota o canga 01 com 30 e pouco, né? Bota a dianteira com a traseira, para pegar a experiência, justamente, né? Então, uma das coisas que me impressionou foi isso. Os camaradas aí que se formaram como soldado, os que vieram principalmente direto do Ciampa, que eu acho que era a maioria, eles me surpreenderam, né? Por falta de experiência, não foi o que eu almejei. Eu fui fazendo uma trilha, fui amadurecendo, tanto em conhecimento. 5 anos aí de Mara, né? Por aí que era cabo, né? É isso aí, de 4 para 5 anos. 2000, 2001, é isso mesmo, 5 anos. 5 anos. E aí, o curso, cara, a gente vê os caras hoje como comandante, né? A gente fica lembrando, caraca, esse cara... Viu o comandante Dória lá na força, eu falei, caramba, nem lembra da minha cara, mas tive ódio dele, né, que faz parte do curso, cara, esse cara nem sabe o que a gente tá passando, mas o cara era um comandos anfíbios, né, cara, muitos comandos anfíbios, muitas operações espaciais estiveram ali na frente, então, poxa, outra coisa que marcou mesmo, o pessoal aí no turno vai lembrar, caraca, a gente teve uma noite em Bagdá, cara, lá no tanque tático. Não tinha um nome, mas a gente virou a noite toda na instrução lá. Então a equipe ia revezando e eu,
com essa minha gordura toda, meu irmão. Tu imagina quantas vezes eu não dei uma crise Frio de do hipotermia. caraca. E lá eu vi muita gente saindo. Muita gente foi pra saúde. Eu não dá nem pra crucificar o cara, não. Muita gente passou mal mesmo e foi pra saúde. Né? Ou talvez, sei lá, tava se safando, a gente não sabe. Né? Mas eu fiquei na minha teimosia. Ele saía todo endurecido, meu maxilar ficava duro a ponto de eu não conseguir falar. As articulações e os músculos enrijecidos a ponto de eu não conseguir sair sozinho do tanque tático. Isso, E eles me puxavam pela axila. Me botava lá fora. Lembro do apoio de saúde lá, Sargento Costa. Ele fala, cara, é isso mesmo que tu quer, cara? Tu tá muito mal e tal. E eu não respondia nada porque, sabe, se eu tentasse achar a resposta, eu acho que eu iria embora. Porque ele iria me fazer pensar. Antes de que eu desse a resposta, vinha o instrutor. E aí, 13, melhorou? Eu balançava a cabeça que sim, né? Contrariando o que eu tava sentindo. Ele, então volta pra água, seu vagabundo. E aí, não sei te explicar o que me fazia voltar para aquela água, cara. Se fosse hoje, talvez eu não voltaria. Eu sei que foi uma noite alucinante. Para completar, ainda nessa noite, os alunos comandos do Exército chegaram lá para usar o tanque tático. Aí já viu o ego da equipe, né? É nível de maldade quem quer ser o mais maquiavélico. Né? Quem quer ser o pior, camarada? Vamos mostrar que a gente é o pior. Caraca, era a disputa que fazia mais maldade. Que eles solicitaram lá a utilização do tanque tático. E aí, mas a gente ainda estava terminando, que a gente entrou 7 da noite e a missão era sair 7 da manhã. Mas deu 4 e poucas, 5 horas de chegar lá. Aí já viu, né? Aí sobe e desce naquela rampa com gente na maca por ordem. Os camaradas bons que não queriam ir pra maca, inclusive estavam querendo pedir embora, né? O ego, o orgulho, né? Eles queriam pedir embora porque não aceitavam estar sendo carregado na maca. Mas para mexer com o psicológico do aluno e testar, claro, os limites físicos, botaram os caras na maca. Então não sobrou ninguém sem guarnecer maca. A gente ficava subindo e descendo no tempo e ia pro TT. E aí os caras revezavam com a gente para aquela cascatazinha ali embaixo. E aí a gente só ouvia os gritos, né? Tanto nosso quanto deles ali, né? O grito misturado a bolhas d'água. A agonia total, né? A água, quem tem dificuldade é um divisor. É um verdadeiro divisor. Verdade. Não tem como agarrar na água, né? A água se tem você, água, pô. Você e Deus. Cara. Você e Deus. Você e Deus. Tirou a mochila, não tem flutuabilidade. Você tem que usar ali as técnicas para suavizar essas dificuldades, né? E é aquilo, camarada. Teimosia. Naquela época ali que a instrução era bem rígida. Robson, companhia, Kennedy, os camaradas de referência aí. Ridolf, Sub-Ridolf, tinha o M. Andrade, Luiz Paulo, o Escova, né? O Ferreira, tinha o Zezinho. Como é que é o nome do Zezinho? É porque você está com o apelido, né? Aí por nome é até difícil. Muito cara bom. Aí os camaradas que eram soldados na época, né? Ailton, o Popó, que é o Bernardo, que hoje compõe lá a equipe do BOP. Tinha uns camaradas bons. O Couto, que foi para a Legião Estrangeira. Uns camaradas que... Na época eu achava que era sem limite, né? A gente estava nos adestrando. Situação de aluno, a gente sempre espera o pior, né? Sim. Mas depois que a gente tá do outro lado, que a gente sabe que a potencial daquele camarada tem um propósito. Não é por acaso, né, cara? Até porque tem que testar, tem né? Que testar, tem né? Que testar, não seria como eu falei, especiais. Lá na juventude, a gente pensa, caraca, né? A gente quer testar as capacidades, mas não tem como testar a capacidade sem descobrir nossos limites, né? Verdade. Então, depois que você tá no meio do fogaréu, que tu, caraca, meu irmão, eu achei que eu fosse melhor na água, por exemplo. Pô, tô passando um dobrado aqui, meu irmão. Aí aquele lance da teimosia, né? Você vai agarrando, vai ficando, você não tem que ser o melhor. Você tem que simplesmente cumprir o determinado ali, né? Verdade. Isso fortalece o desconforto, né? É isso aí. E isso fortalece, né? É isso que fortalece, te prepara. E aí, depois que o senhor se formou, operações especiais? Então, o meu curso, não sei se eu posso falar que foi um privilégio, assim que a gente terminou, na semana seguinte, então terminou numa quinta ou numa sexta, na segunda-feira a gente já entrou no chamado pré-básico paraquedista, lá no Toneleiro, né? Aquela preparação, até então era 3 semanas, eu não sei como é que tá agora, né? Tá nessa batida aí. Tá ainda, né? Então... Foram 3 semanas, você descobre todos os morros ali, a altura, de manhã
até a tarde, Dando correndo, pagando canguru, passando pelas pistas. E para preparar o quê? Para você chegar na brigada à altura, né? Para você chegar bem condicionado ali e não envergonhar o nome da força, vamos falar assim. Né? E num turno anterior ao nosso, parece que um cara tinha negado uma torre, aí já viu, né, camarada? Você não quer correr o risco de levar pessoas que também possam desistir. Então, eles desceram a madeira também, né? Saudoso Lima Júnior. Lima Júnior também é um cara muito... Salve pra todos eles. Salve pro Lima Júnior aí, cavalo mutante, os caras bons aí. Né, claro, a gente, às vezes, a gente comete injustiça, né? Falando o nome, a gente pode esquecer de um ou de outro. A gente acaba cometendo injustiça. Mas lá no Toneleiro, né, cara, assim, de uma maneira geral, quem tá lá é porque é um cara bem condicionado, né? Psicologicamente, fisicamente, é um cara que resiste os intempéries, né? Porque as missões lá são diferenciadas. E foi uma das coisas atrativas para mim, pelo menos. Foi eu que passei um tempinho curto na infantaria, era o diferencial das missões. Era as características, né, de uma tropa especial. Isso me chamou a atenção. Poxa, quero fazer parte disso aí, né? As características das missões eram outras, né? Ações descentralizadas, grupos, eram pequenos, todo mundo sabia o que tinha para fazer. Sabia operar. Você pega um enfermeiro aí e vai operar rádio. Tá entendendo? Na impossibilidade, é ele que vai operar o rádio. Normalmente, é claro, você vai fazer o uso que ele tem conhecimento melhor, que é da área de saúde. Mas se ele tiver que operar o rádio, ele vai saber, qualquer um outro, porque ele é um operador especial, ele é um comando dos anfíbios. E isso é o diferencial, né? Não é convencional. Então o senhor estava falando que um operador especial é completo, né? Independente da especialidade dele, ele vai conseguir atuar ali em qualquer função. Ele é completo. É diferente do exército. O cara se forma comandos, ele tem que se especializar numa área de comunicações, explosivo. Por mais que todos saibam tudo, ele tem que se especializar numa dessas áreas. Lá no Toneleiro, não, o cara tem que saber tudo. Por mais que ele não domine, mas ele vai saber tudo. Ele vai conduzir. Tá entendendo? Pô, eu tenho um exemplo de uma missão que, na época, era soldado Calixto. Ele foi operando o Irídio, né, que é um aparelho que fala com qualquer lugar do planeta, né? É via satélite, é um telefone porrudão, né, rústico, que ele é operado via satélite. Então ele que foi operando, pô. A gente fez uma história, cobertura. Pô, essa missão é muito maneira, cara. Contei pra gente. Essa missão foi uma das que mais me marcou, porque a gente foi descaracterizado, a gente foi saltando. Eu não lembro o nome da missão, mas foi a gente partiu de Ponta Porã, lá pro limite da fronteira com Paraguai. E aí fomos 6 fuzileiros e 6 paracomandos da aeronáutica, né? Paraçá paracomandos. De operações especiais, só eu e o Calixto. O restante comandos anfíbios. E aí a gente foi descaracterizado. Todo mundo de paisano. A mochila, a gente aproveitou a mochila americana para botar a mochila civil dentro. Porque a gente ia pousar numa área de mato, né? Fazenda. Então ainda dava tempo ali de mascarar, de simular no meio do terreno ali. Tanto o equipamento, né, de paraquedas, quanto a mochila. E aí levamos até um fuzil. E a gente foi para se infiltrar na cidade. Mas antes disso, a gente fez a história cobertura, que foi montada em cima nem era tão conhecida assim, a Médicos Sem Fronteira, né? A gente começou a pesquisar ali na internet, eu e o Barcelar, e aí começamos a dar função a cada um, né? Eu fui como enfermeiro, botamos o Wanderson Cabide, que é enfermeiro, como médico, né? Botamos o Lécio, se eu não me engano, como engenheiro, porque ele estava conduzindo explosivo. Se fosse pego ali, tinha uma desculpa que o explosivo ia ser usado ali para escavações e teste de verificação de lençol freático, a fim de conduzir, né, melhor qualidade de vida para populações mais carentes, né, populações ribeirinhas, enfim, mais afastadas. Enfim, a gente deu nome ali para cada um e função e fomos com isso. Fizemos crachá, tem um crachá até hoje, eu guardei lá o crachá do Médicos Sem Fronteira, o nome
de fortuna lá, Marcelo Ávila Gaia. Identidade, o Exército fez identidade, né? Porque era uma missão conjunta. O Exército fez identidade pra gente, como se eu tivesse nascido lá em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Então, assim, poxa, fomos saltando de paisano, cara. Porra, nós e o Paracomandos. Nos infiltramos, inclusive nesse salto, a gente saiu, se eu não me engano, a 12 mil, o meu paraquedas reserva, ele abriu sozinho. Isso depois do acidente, que eu ainda vou comentar. Ele abriu sozinho, pô. Uma abertura prematura a 7.500 pés. Os 2 caras que saíram atrás de mim passaram rabiscando o vento. E aí que quando você olha o tirante, né? Você identifica qual paraquedas é pelo tri-ring, pelas 3 argolas. Como não tem as 3 argolas, é o reserva. Aí que eu vi que foi uma abertura prematura do reserva. Eu não tinha o que fazer. Tava sem faca, se ele embola, jangal. Como era um salto diurno, pela sorte, foi um salto diurno, que não é característico, né? Não é comum. A gente infiltrações, a maioria delas são noturnas. Eu pude observar, o pessoal comandou bem mais baixo, né? 3.500. Eu consegui enxergar os paraquedas abrindo. Eu tive que ficar atento neles, por quê? Para ver onde eles iam reorganizar. Porque eu comandei não, né? Essa abertura prematura a 7.500 pés. Então, eu tive que ter o cuidado de ficar navegando em direção a eles. E aí, por ser diurno, a gente pôde observar ali os obstáculos. Eu vi que eles pousaram depois de um renque de árvore, uma macega que tinha. Só que quando eu fui me aproximando, né, naquele revés da mochila que vai prendendo ali a circulação sanguínea, botava para a perna, botava para a virilha de novo, e ia revezando ali, né, para não dar câimbra na hora do pouso. Quando cheguei mais próximo, eu vi aquela bitola de fio de alta tensão, moço. Aí eu fui obrigado a, por estar perdendo a altura, botei para lateral, pousei no milharal. Aí começou essa missão. Aí já pousei diferente de todo mundo com paraquedas reserva. Mas consegui atravessar um riozinho, me reorganizei, ninguém nem percebeu. Aí comentei com os camaradas, caraca, vim com paraquedas reserva. O principal fechadinho, né? Pra quem não conhece, né? Até para os camaradas que já saltam, tem o equipamento, tem a parte inferior e superior. O principal ele fica na parte inferior. E na parte superior reserva. Né? Quando o normal é o principal dá o capote, né, o tirante por cima do reserva. E o reserva ele é fechado numa mola que a gente chama de hot dog para sair na pressão. Em volta dessa mola é costurado um paraquedas de mais ou menos uns, 80, 1 metro de diâmetro, que é para sair, para abrir rápido. Ou seja, entende-se que você está em condições de emergência. E aí mostrei os caras ficaram abismados. E aí a partir dali, cara, a gente tinha que fazer É interessante que a gente tinha que fazer um contato, mas a aeronave ela passou 3 minutos da onde tinha que lançar, do PS, do ponto de salto, por causa de nuvens. E aí eles insistiram, 3 minutos de aeronave é bem longe, distante. Né? E a gente tinha recebido um croquis, cada um, com a posição que a gente se infiltraria. Mas aí a gente saiu daquelas quadrículas ali. Então a gente ficou se questionando, porque a gente ia ter que fazer o contato com um elemento infiltrado que era um FE, né, um Forças Especiais do Exército. Ele estava lá descaracterizado. E a gente tinha, dentro da história de cobertura, tem a senha, a contrassenha que você lança dentro de uma história, né? E aí foi engraçado porque a senha era cachorro brabo e a contrassenha era cachorro louco. É claro que a gente não lança assim, a gente lança dentro de um contexto, dentro de uma história e tal, de maneira dissimulada. E aí quando a gente tinha acabado de esconder os paraquedas e marcar no GPS que o batalhão Dompsia ia buscar, aonde a gente deixou. E aí a gente de paisano, a gente viu o trator, quando a gente estava esquematizando para onde a gente ia começar a procurar o contato, e aí a gente viu um trator, um camarada desceu do trator e o outro continuou trabalhando. Ele veio na nossa direção e a gente já ficou temeroso ali. Camarada, será que esse cara viu a gente pousando aqui e tal? Já vai levar por água abaixo a missão. Vai comprometer a missão. Já vai comprometer. Aí ele veio, cumprimentou, bem roceirão, tarde. A gente, boa tarde, mestre. Rapaz, vocês vieram de onde? Nem vi de onde vocês chegaram.
A gente veio pela rodovia ali, vocês vão fazer o que aí? Começou a questionar. Não, aí a gente começou, né, a aplicar a história cobertura ali. Não, a gente é uma equipe Médicos Sem Fronteira, a gente está aqui para prover saneamento básico, para prover melhor qualidade de vida, para a população mais carente, então a gente está aqui. Aí o Calixto, ele estava até como, se eu não me engano, assistente religioso, ou assistente social, ele estava com a Bíblia, para disfarçar ele sacou a Bíblia, falou, não, a gente está aqui realizando um culto antes de começar o nosso trabalho e tal, né? Foi uma parada bem maneira. Aí começamos a desenrolar ali, só que o velho guarda não parava de fazer pergunta. Aí isso levantou, né, uma suspeita de um dos camaradas, não sei se por parte tava todo mundo junto, né, tanto os paracomandos quanto a gente. E aí o camarada levantou uma suspeita, mas o cara, poxa, rapaz, eu tenho que comentar, o cara parecia um rascunho. É um rascunho, ele era feio. Ele era feio. Feio, era a cara de você, que eu pensei assim, tá de sacanagem esses caras pensando que esse maluco aí é o elemento de ligação. Nunca vai ser, pô. Só que aí, se eu não me engano, o Leste tinha tropeçado numa casa de abelha no Mourão lá. E aí ele começou a comentar, caraca, abelha no Mourão, nunca tinha visto isso no Mourão. Aí o velho guarda lá, rapaz, aqui tem abelha em tudo quanto é lugar. Elas fazem aí a casa dela. Aí mosquito, tava anoitecendo, né, na penumbra ali. O pessoal começou a reclamar de mosquito. Abelha, mosquito, só falta ter cachorro. Aí lançaram assim. Tem cachorro brabo aí, mestre? Eu pensando comigo, esses caras tão doidos, achando que esse velho guarda aí é elemento de ligação. Aí, não, tem não, pô. Aqui não tem cachorro brabo, não. Aqui só tem cachorro louco. Endireitou a postura, já mudou, ajoelhou militarmente, sacou. Aqui, ó, outro croquis. Vocês deviam... Cadê o croquis de vocês? Emendou. Vocês deviam estar aqui, ó. Vocês varietaram tantos quilômetros e tal. Caralho, assoviou pro trator. O trator já mudou a direção, veio. Ó, vocês vão assumir o aparelho tal, né? Que seria a pousada, né? No termos militares são esses, né? Vocês vão assumir o aparelho tal, sugiro vocês fazerem isso, isso e isso. Não usarem termos militares, de Almeida, de Souza, né? Isso vai chamar a atenção porque tá cheio de FE infiltrado aí na rua e a missão deles é envergonhar a força de vocês. Ou seja, sejam o mais descaracterizado possível, sejam o mais discreto possível para cumprir a missão de vocês. Que tanto a do Paracomandos, quanto a nossa, dos fuzileiros, era dentro do aeroporto mesmo. Então a deles, se eu não me engano, era sabotar o combustível das aeronaves e a gente danificar um aparelho radar. Danificar, destruir um aparelho radar e se evadir. Aí a gente assumiu o aparelho, uma pousada e alugamos carro. Pô, é muito maneiro. A mais diferente que eu fiz lá no Toneleiro. Passei 12 anos lá, igual essa. Eu fiz outras missões maneiras, mas igual essa, descaracterizado o tempo todo. Essa foi a melhor. E o nível de profissionalismo lá em cima, lá né, cara? Lá em cima. Todo mundo vibrando, sabe? Então, pô, o cara tava com um fuzil dentro da mochila paisano desmontado, cara. Se eu não me engano, foi o Cabide, o Wanderson. Então, um abraço, Wanderson, saudoso camarada aí. Na marca aí. Pô, e aí, a gente alugou o carro, fizemos reconhecimento antes, né? Dupla, pai, andando pelo perímetro do aeroporto para ver onde é que a gente poderia se infiltrar, né? E aí, pô, você sabe que quando a gente faz uma missão assim num local diferente, a gente tem que enviar um ofício, né, para as polícias locais, né? Porque se você for pego, você tem que ter uma justificativa antes que aconteça um acidente, que já até aconteceu, infelizmente. Né, um acidente com fatalidade. E aí a gente alugou o carro, depois de fazer o reconhecimento, vimos onde seria o melhor possível acesso. Eu estava de motorista, né, e os caras lá na retaguarda, né, na mala lá, né, deitamos o banco, o pessoal com um saco preto em cima. Vimos uma casa que estava vazia, enquanto essa rua era sem saída. E aí a gente manobrou lá, que o muro dessa casa dava acesso a um local que eles conseguiriam entrar no aeroporto. Manobrei o carro, fingi que morreu, enquanto os caras saíam, manobrei de volta, cronometrei o tempo da ação, né, que já estava ali planejado,
e fui comer meu hambúrguer lá, camarada, né? De olho no quadro horário, pá, parei num podrão lá, num trailer, e tô marcando o quadro horário pra voltar e pegar os caras, né? Que estavam executando a ação, que a coisa é bem rápida. Foi o tempo de eu comer o hambúrguer, pá, voltei. Quando eu entrei na rua, que era sem saída, manobrei o carro de maneira igual, abri a mala lá, os caras saindo no rastejo. Quando eu botei de frente, quem entra assim, de frente pra mim? O carro da polícia. Aí eu pensei, e agora? Eu dou a missão, eu entrego, ou eu corro o risco do camarada se assustar com quem tá saindo ali no rastejo, de paisano com um fuzil no lombo, de tomar um tirambaço. O camarada ele saiu do carro, né? Um cabo da polícia com uma submetralhadora, e a gente sabe que a submetralhadora, camarada, tu puxou pra trás, largou o dedo, é automático, vai tudo. E aí eu com medo disso, olhando pro retrovisor, os caras mandando eu sair do carro, aí eu olhei, e eu não me recordo quem é que tava com o fuzil, se eu não me engano era o Wanderson mesmo, tava saindo por baixo da cerca com o fuzil. Então eu não quis correr esse risco. Ali era exercício. Saí do carro, botei as mãos, vou sair do carro, vou abrir a porta, botei a mão em cima do carro, aí entreguei a missão. Falei, Fuzileiros Navais, Comando Militar do Oeste, missão descaracterizado. Por ordem de quem? Comando Militar do Oeste. Insisti. Vocês estão armados? Sim. Quem é o mais antigo? Aí era o comandante não, era até então tenente, né? Se eu não me engano, da Costa. Acho que é da Costa. Mas enfim, aí os caras, eles não tinham o ofício porque lá na troca de serviço deles, não tinham passado um para o outro. Mas depois, por telefone, eles verificaram que realmente tinham um comunicado, né? O que entrou lá, o que recebeu o serviço na delegacia, ligou para quem saiu e foi testificado que realmente haveria uma ação descaracterizada e a gente, né, os caras zerou ali e a gente seguiu na missão, que depois foi tentar resgatar dentro de uma base, né, que estava, aquela história toda, né, uma base que estavam com reféns lá, então tinha um químico, né, pessoas importantes e tal, que a gente foi resgatar e saímos no Black Hawk. Pô, foi muito maneiro, essa missão foi diferenciada, foi muito maneiro, a gente teve que fazer um retraimentozinho por dentro do mato, né, mas, pô, essa missão ficou marcada pela característica dela, né, por ser muito diferente, por exemplo, do que eu falei no começo, né, da infantaria, você vai, né, a gente sabe que a infantaria tem a rusticidade, né, tem teor ali, né, do que a infantaria rege, né, disso tudo, caraca, eu sou infante e tal, mas no toleiro não tem isso, pô. Você pode ser CN, pode ser escrita, pode ser de saúde, não interessa a especialidade, você é um operador especial. A sua especialidade é operação especial. Isso é isso, é como se fosse uma subespecialidade, né? Especialidade. O bom e interessante que o Sérgio falou aqui, que você sabia a dificuldade, como é que era a missão, sabia o risco e como era um exercício, não comprometeu ali, sobre ter esse discernimento ali, não ia botar o ego acima ali. É verdade, tentar manter a marra. Tentar manter a marra tem essa dificuldade, que tem diversas fatalidades aí de adestramentos aí, infelizmente por causa dessa negligência aí. A gente teve uma perda de um camarada nosso, o Geyser, né? Pô, ele morreu dormindo na rede. Tomou um tiro, tava na rede, por policiais. Caraca. O policial se assustou porque estavam descaracterizados, porém armados. Então alguém deve ter visto, algum civil, mencionado, e aí interpretou como sendo miliciano. Entendeu? E os caras não chegaram para abordar, os caras chegaram atirando. E aí quando foram fazer o cheque de pessoal e material, o Geyser não respondia, estava na rede ficou. A importância aí das comunicações. Verdade. Né? Em tempo de paz, adestramento, é interessante que a gente não perca ninguém. No meu salto livre. Poxa, num dos últimos, se eu não me engano, era o último salto. O Remendrade até estava comigo. Né? Poxa, 3 vagas foram cedidas para o Exército. O Exército não tem o hábito, né, como nós temos, de saltar de helicóptero. E aí, no mesmo local, se eu não me engano era Barra do Jucu, lá em Espírito Santo, eles cediam vaga pra gente, porque o Búfalo, quando estava apoiava eles, ora o dia era nosso.
Então o Búfalo cabe mais gente do que um HE. E aí, quando era a vez deles no Búfalo, eles cediam 10 vagas pra gente, 7 em troca de 3, para experimentar o salto do HE. Poxa, nesse dia que era o último dia, cara, o último salto, a gente foi alto, fomos a 10 mil pés ali fazendo o circuito, fez a final, aí deu um impedimento temporário. Pô, avião decolando, mais um circuito, outro impedimento temporário, avião pousando. Aí fez outro circuito, impedimento definitivo, uma nuvem parou ali. Parecia que Deus estava avisando que não era para ter o salto. Começamos a descer. Descemos. Aí o Subgato tava como MS. E aí ele verificou que, se eu não me engano, a 5 mil metros, 5 mil pés, dava para lançar. Aí ele falou com o fiel da aeronave. Aí o cara fez um circuito menor. Aí tava do Exército Cabo Toschi, Sargento S. Campos e Cabo Fontela, do Exército. De aluno tava eu, o Osni e o Jacaré Amorim, que é enfermeiro. Saímos juntos, nós 6. E aí, poxa, quando a gente saiu, já me chamou a atenção, até que tava abaixo, né? Então você sai, praticamente não sai comanda, nem tem queda ali direito. Me chamou a atenção que esse Cabo Toschi, ele comandou, mas tava com uma line over, né? Ali em cima do velame ali, aí como se você estivesse freando e ele fica executando um giro. O procedimento é o quê? Antes que o sangue vá para a perna e você fique inconsciente, aí desconecta e comanda o reserva. E eu tinha comandado a partir do comandamento dele. Eu nem olhei o time, então ele comandou, eu mandei a mão. Só que, depois que eu comandei, que eu fiz o cheque, que me chamou a atenção ele girando, ele desconectou e o reserva não quis. E eu vi ele brigando até ele bater, que ele morreu. Foi até o chão. Caramba. Ele entrava de dor, se esperneava, puxava as linhas do reserva. E a free bag, né, que a gente chama, que é a bolsa, o invólucro que guarda ali o velame, o tecido propriamente dito, ele vinha próximo dele, que ele estava com a barriga para cima, ele puxava, vinha até próximo dele e esticava de novo. E a gente vendo aquilo ali e... Caraca, até o ponto dele bater. Na verdade, quando ele bateu, eu não tive a noção que ele tinha batido, porque ele bateu num charco, mais ou menos até a cintura, e a água, subiu uma coluna d'água, né? Então pensei, abriu. Porque olhando de cima, tu vê uma mancha branca abrindo. Só que depois ela desfez rápido. Aí, camarada, caiu a ficha. Rapaz. E você não sabe quem foi, né? Cada um que chegava lá embaixo era recebido, sabe, com muita emoção, por quê? Tanto pelos caras do exército quanto pela gente. Porque na velocidade que o cara desceu e bateu, ninguém sabia quem era. Podia ser tanto um aluno, quanto podia ser um dos 3 das vagas ali que foram cedidas. Né? E aí, infelizmente, nessa fatalidade, a gente perdeu o Cabo Toschi do exército, com comandos antigos lá, bem experiente. Né? Infelizmente, né? Faz parte. Não é o que a gente deseja, né? Mas quando a gente entra no militarismo, principalmente para essa área, né, para a área de operações especiais, a gente sabe que mesmo em adestramento a gente corre risco de morte. O que não é o desejável, né? Não perder ninguém em tempo de paz, em adestramento. Mas nas operações especiais, até nos adestramentos, a gente corre esse risco. Infelizmente veio a falecer. Mas você foi no período do salto livre ou foi um adestramento normal? Foi no período do salto livre. Eu estava como aluno. Tá, aluno do curso aí. Vocês saíram a 5 mil? Saímos a 5 mil. A 5 mil, pô. Realmente. Para vocês terem noção, hoje em dia, pra quem é aluno do salto livre, 5.500 é a altura de comandamento. Saímos baixo. A altura para comandar o paraquedas é 5.500. Para vocês terem noção. Como aluno, já uso o DA, né? Não sei se é Cypress ou o DA ainda, né? Então, DA. É o DA. Então, que é o limite ali da margem de erro. Aí, se vocês saíram da aeronave a 5 mil. 5 mil. Ainda pegaram ali, no caso, a subterminal ali, ainda tem a quantidade de peças ali com o paraquedas infla. Então já... depois que comanda, ainda você sofre a queda. Ainda sofre a queda ali, no caso, que é para comandar. Se abrir rápido demais, você tem lesão na cervical. Então, o choque de abertura é suavizado porque ele vai abrindo devagar. Com isso, você continua caindo. Caraca, doideira. E esse dia deu tudo pra... Desde antes do tempo impeditivo... Pô, via esse cara, a cada 1000 pés que a gente sobe,
diminui 2 graus. Fica muito frio. Pô, eu lembro que em tempo quente, do nível do mar que tu saía para 12 mil, camarada, a ponta da extremidade do dedo ficava dura. Então, assim, eu vi o cara pingando suor naquele capacete de treinamento de trabalho relativo, ele escorrendo suor. Parecia que alguma coisa estava avisando aquele cara que ele... Já devia estar pressentindo. A tampa do equipamento do principal dele saiu, até deu uma verificada lá, né? Que é comum a gente estar sempre policiando um ou outro quanto ao equipamento, quanto a equipagem, né? Fazendo Pra check. ver. Pô, o camarada da frente não tem condição de ver o próprio equipamento. Então a gente auxilia, né, um ao outro, justamente para evitar esse tipo de coisa. Mas assim, a tampa estava solta ali, mas coisa boba. Tanto que o que não quis foi o reserva, né? O reserva, depois a gente foi lá procurar, porque aonde ele bateu tinha um monte de vegetação aquática, tipo camalote, e aí bateu e aí fechou. Como você está no mesmo nível, você não vê como quem está de cima vê. Bateu e fechou. E eu tinha identificado ali a posição como referência do Zangar, eu vi mais ou menos aonde bateu. Então os caras vieram me perguntar se tem condição de ajudar a procurar lá. Eu fui lá pro Sharks, o pessoal dos Cometa, né? Estavam fazendo adestramento lá com a gente também. E os demais do Exército estavam fazendo um adestramento slope, que é o salto livre operacional. Também foram para lá, todo mundo procurando. E aí o próprio HE, roverando próximo, o subgato, até então era sargento, apontou porque ele viu a free bag. E a free bag, por um acaso, era verde também, da cor da vegetação. Mas ela estava boiando lá. E aí a gente tentou pegar, né? E viu a resistência, ele deve ter cravado na lama ali, né? Ele deve ter enterrado ali. E aí, mas na boneca ali, as linhas, quando você faz as 2 polegadas ali das linhas, uma sobrou e laçou. E quanto mais ele puxava, mais empedrava em nó. Ou seja, quanto mais ele tentava se safar, mais ele estava indo pro jangal. A gente não tem como mensurar, né, o que foi. Até respondi não sei se foi sindicância ou IPM que abriu no Exército. Como eu saltei com ele, estava presente lá nas ações, aí fui arrolado, né, para esse... Pra dar um depoimento. Infelizmente, né. Triste, mais atividade de operações especiais, Isso, como o senhor pô. falou. É o tempo todo correndo risco de vida. É isso aí. Certo. Quem vai tem que ter essa consciência. Não é à toa que os cursos são altamente rigorosos, né? É isso aí. É justamente para selecionar o camarada que quer correr o risco, que se propõe a correr o risco, e aquele camarada que é só um aventureiro, né? É verdade. Tá disposto a pagar o preço. E tanto que o senhor falou que ele, mesmo para que era online houve, ele não tentou até o último Até momento. o final. Até Eu o creio que final. ele bateu brigando. Porque ele tava de dorso, caindo de dorso. E aí brigava, ele puxava as linhas. E aí, só que depois que a gente viu que quanto mais ele fazia aquilo ali, mais o nó ajustava, né? Apertava mais o nó. Apertava mais ainda. Mas também naquela, a gravidade não tem como mensurar como é que é, não. como é que tá Não, desenvolvendo. o coração dele devia estar coração querendo abandonar ele pela boca, né? E o senhor também teve um evento de Tive. Teve um acidente de aí, acidente em Salto. Como foi isso aí, hein? Cara, eu passei por alguns acidentes. O primeiro que eu considero foi lá na brigada, ainda na formação, a fita do militar que saiu na frente, como eu saí muito encarneirado, né, que a gente fala, muito em cima, a bolsa ela continua na aeronave, enganchada, né, que é o salto semiautomático. O gancho, a fita e a bolsa, ela rompe ali no cadastro fechamento e a bolsa pega o ar e sobe. Essa bolsa ela pegou no meu pescoço, lançou e levou a epiderme embora. Caraca. Lançou a fita aqui no meu pescoço, que você sai com o queixo para baixo, né, justamente para a fita não pegar aqui, não passar no braço, que a gente bota a mão no reserva e o cotovelo bem fechado no tronco. Mas aí a fita da frente passou no meu pescoço e levou a epiderme embora. Só que até então eu não sabia que tava queimando pra caraca, eu liberei o rosto assim pra ela passar. E aí eu vi que depois, né, vi que a epiderme, né, foi levada embora. Mas aí, até você saber que era só a pele, camarada, daquela queimação, eu pensei, deve estar sangrando tudo. E botava a mão, sentia queimar e não via nada. Eu, caraca, o que será que aconteceu? Pousei não, né? Aterrei
E aí perguntei, o primeiro camarada que passou, foi até um camarada do exército lá. O camarada dá uma olhada no meu pescoço e vê como é que tá. Ele fez uma cara feia. Meu Deus do céu. Deve ter arrancado Tá aqui maneiro, um pedaço do tá músculo, maneiro, meu irmão. Aí fui lá na viatura, olhei no... Caraca, tu ficou inchado, ficou feio, né? Mas apesar de ter sido superficial, me deu um medo, né? Mas não chegou nem perto do acidente, do salto livre que eu tive, que eu tava apoiando. Em 2004, eu tava pela Baiuca, né? Eu sou auxiliar de DOMS. E aí a gente foi, né, na equipe de dobragem, né? Pessoal que apoia o curso. Só que a Baiuca tem as suas vagas na aeronave, né? Suas vagas cativas. E aí, inclusive, eram os primeiros a ser lançados ali para pousar e efetuar a dobragem do seu e de quem vier chegando. Então cedia 2, 3 vagas e a gente estava sempre saltando. Pô, num desses saltos, cara, eu peguei um paraquedas, fui para a aeronave, o C-130, né, o Hércules, e fomos saltar, combinei até com o meu camarada Cipulli, 33, um abraço, hein? Combinamos de gripar, né? A gente comunica ali ao mestre de lançamento que a gente vai fazer um trabalho e tal. A gente era, né, de certa forma experiente. Saímos e conseguimos efetuar o grip, né? Pô, você quando tá conseguindo, né? Quando você tá em queda livre, cara, a sensação é que você não tá caindo. De tão rápido você apoia no vento, então não tem a sensação de que tá caindo, porque você está apoiado no vento. Quando você aprende a se deslocar para onde você deseja, você dominar a queda que a gente fala, aí parece que você está voando, sem exagero. Então, poxa, quando você consegue efetuar com segurança uma chegada, pá, pegou ali, né, que a gente chama do grip, pegou um no braço do outro, pá, chegou em 4.000 pés, a gente, balançou o braço, cada um pro teu lado, comandamos. Tranquilo. Faz o cheque visual, vi que o meu velame estava inflado, as linhas estendidas, o slider baixo. Só que do lado aqui, no meu lado direito, para baixo, eu vi um repolhão branco, meu irmão, um tecido branco que era o reserva. Abriu de maneira simultânea, ele só não teve arrasto para inflar, do jeito que inflou o principal. A minha ação foi tentar recolher para botar entre as pernas, né, que é o que a gente aprende. Tentei recolher, só que o vento pegou nele e puxou ele para a lateral, de maneira forte. As linhas dele são até mais finas, né, apesar de resistente. Só que, poxa, começou a cortar a mão, eu larguei. Quando ele inflou para a lateral, ele fez uma oposição de esforços que trouxe o principal para a lateral também. Ele puxou assim, caraca, mano, fez um pêndulo. Aí eu entrei em queda livre com os dois paraquedas abertos. Eles estavam assim, ó, um de frente para o outro. E aí quando entrou em queda livre, o que eu fiz? Passei o olho no reserva para ver se ele estava inteiro. Opa, linha inteira, tecido está inteiro, vou mandar o principal embora. Mandei. Tum. Quando eu mandei a mão no punho, que assim, pro pessoal que tá vendo aí entender, né? O tirante dianteiro, tirante traseiro, né? Eu dei até a explicação do equipamento aqui. Na parte superior do equipamento, que fica mais próximo aqui da cervical, fica o reserva. E aquela mola grande com paraquedas, né, piloto costurado em volta dela. Para quê? Para ela sair de maneira emergente. Saiu, só que ela saiu entre esses tirantes, para a minha direita, e eu não tinha percebido. Só que quando eu desconectei o principal, que é esse tirante aqui, ó, ele começou a estrangular o paraquedas da reserva. Ele subiu, ele desconectou, começou a estrangular o paraquedas da reserva e eu segurei. Porque é aí que eu identifiquei que estavam por dentro do outro. E aí ele começou a girar, torcer os tirantes ali, as linhas, a ponto da minha cabeça ser jogada para baixo. Fez o X aqui, eu comecei a ser estrangulado para baixo, como quem toma um golpe. Só que apesar da minha cabeça estar para baixo, eu não estava atentando para o chão. Eu estava pensando o que eu podia fazer. Quando eu senti o vento cortando meu rosto, que aí eu percebi, caraca, eu tô caindo, meu irmão. Aí que eu atentei para o chão. O chão estava subindo de uma maneira como eu nunca tinha visto antes. Aí, camarada, não é Hollywood. Começou a passar um filme da minha vida. Não é Hollywood. O que a gente vê nos filmes aí deve ser baseado em fatos reais. Por quê? Eu entendo assim, né, hoje.
parece que o teu organismo tenta guardar o máximo de memória do que você viveu. E parecia que eu estava repaginando tudo que eu tinha vivido na minha vida. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família que eu tinha construído. Tudo passando muito rápido na minha mente, sabe? E uma certeza, cara, que não tem como explicar, de que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Ali na queda eu pensei, eu vou orar a Deus. Vou pedir a Deus aqui mais uma oportunidade. Porque eu, como evangélico, eu creio que ele pode todas as coisas. Apesar daquela agonia ali, o coração tá batendo no pescoço e eu pensei, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Não me deixe agora, não. Quando eu bati do lado de um posto de gasolina, foi lá em Anápolis, né? Uma cidade vizinha a Goiânia, Goiás. Bati no posto de gasolina e apaguei. Até então eu não sabia onde estava, né? Mas apaguei. No que eu acordei com o zum do pessoal, né? Junto aquele tumulto e tal, pá, no paisano. Caraca, você viu, você ouviu e eu fui acordando. No que eu tentava respirar, parecia que a minha coluna ia partir, cara, sabe? Espetava no respirar. E aí eu fui controlando a respiração, ajeitei o braço, né? No ajeitar do braço eu senti ela espetar. Eu vou ficar aleijado. Eu não senti as pernas, né? Me mijei todo com a pancada. Acordei que eu senti quente ali, mas as pernas eu não sentia. Comecei a dar graças a Deus ali que estava vivo. Mas na minha cabeça eu estava aleijado. Endireitei a cabeça, botei a testa no chão, alinhei a cervical com o restante da coluna. Cipule pousou lá no posto. Cipule até então não sabia que eu estava vivo. O cara do posto, quando ele chegou perto, ele chegou perto do meu rosto. Por isso que eu vi que era um cara do posto, que ele botou a bota assim, ele puxou o velame, ele botou a cara assim no meu rosto. E aí eu peguei um pouco mais de ar, né? Tenho que fazer mais um pouco de força por causa da dor. E pedi pra que ele não deixasse ninguém mexer. Eu falei, pô, não deixa ninguém mexer não. Aí ele botou a mão na cabeça, caraca, o cara tá vivo. Quando ele falou isso, cara, uma mulher, eu ouvi uma voz de mulher dando glória a Deus, sapateando, hora eu ouvia na minha direita, hora na minha esquerda, hora na minha frente. Ela entrou no mistério, meu irmão. Porque ela tava numa gratidão que parecia ser alguém da minha família, né? Aí dali eu fui socorrido pelo bombeiro, o bombeiro chegou primeiro. Fui socorrido, fui levado para um hospital evangélico, lá de Anápolis. E futuramente fiquei lá na Brigada de Operações Especiais do Exército, lá em Goiânia, né? Até que o último dia, né, eu fiquei engessado, uma camisa de gesso com um triângulo aberto aqui, né, pro diafragma dilatar, e 2 botas de gesso. E aí pro último dia eu fui retraído para a zona de salto lá, para ZL, para ser peiado na maca do Hércules, para ser trazido de volta pro Rio. Nisso que eu fiquei esperando a atividade acabar, que ainda tinha um dia de salto, e eu fui retraído para lá, né, para não atrapalhar. O salto, geralmente, final de semana é aberto a público, né? E aí uma senhorinha pediu para falar comigo. A senhorinha pediu, pá, furou lá a fita zebrada e veio falar comigo. Ela aí, meu filho, você foi aquele menino que bateu lá no posto? Sou eu mesmo. Como é que você tá? Agora eu tô melhor. Ela, pois é, eu fiz questão de vir aqui falar contigo porque eu sonhei com você, pô. Eu sonhei com você, eu não sonhei com um de vocês. É mesmo, ela. Na madrugada pro dia que você se acidentou. E eu vi você morrendo. Eu chamei o meu esposo para orar por você. Só que ele devia estar com muito sono. Ele falou, vai dormir, mulher. Vai dormir porque você tá impressionada com a atividade. E a gente não tá acostumado. Acalma teu coração, vai dormir. Ela olhou para mim e falou, você sabe o que eu fiz, meu filho? Eu esperei ele dormir. Dobrei o meu joelho. Ela bateu no joelho assim, ó, uma senhorinha pequenininha. Dobrei o meu joelho e fui orar pela tua vida. Sabe por quê? Porque eu creio que a oração do crente tem valor. Eu acredito num Deus que pode todas as coisas. Amém. E eu fui orar pela tua vida. Aí, ela falou assim, sabe por que eu falo que eu sonhei com você e não com um de vocês? Porque quando o rapaz do posto tirou, ela se referiu ao pano, falou, quando ele tirou o pano da tua cabeça, que eu vi o teu rosto, aí Deus me revelou que era você mesmo que estava no sonho e morria.
Aí eu tenho certeza que você me ouviu glorificar. Lembra que eu falei? Que tinha assim, ela que estava glorificando o sapatinho lá, glória a Deus. Eu já não era mais ninguém, né? O gesso todo molhado, eu tava chorando ali, porque eu tava desviado, né, cara? Tava desviado da presença de Deus, então ela me deu até uma advertência no final. Olha, meu filho, eu tô fazendo questão de vir falar aqui, não é pra minha glória não, é pra glória e honra do Deus Todo-Poderoso. Se você conhece Ele, firma os seus pés nele. Agora, se tu não conhece, corre para ele porque ele te deu uma nova oportunidade. Ela usou o termo que eu usava na oração. Falou, corre porque hoje ele te deu uma nova oportunidade. Fica firme nele. Amém. E eu nunca mais vi essa senhora. Nunca mais vi essa senhora. Foi Deus mesmo, usou ela como ferramenta pela minha vida. Deus usou de misericórdia e compaixão comigo. Se eu estou aqui hoje, né, podendo testemunhar dessa forma, eu glorifico o nome do meu Deus. Amém. Te deu a oportunidade da Me tua deu oração. a nova oportunidade. Cara, Para todos que estão nos ouvindo aqui agora e assistindo, né? Lembrar que sem Deus não somos nada. É dessa forma. Nunca se apoiar na força do teu braço, né? A própria palavra de Deus fala isso. Inclusive, na missão anterior que eu falei do elemento de ligação, eu vi um versículo lá, porque essa infiltração descaracterizada foi depois do meu acidente, desse acidente. Então, poxa, depois de um acidente como esse, você ter uma anormalidade dessa, que é uma anormalidade, não chega a ser um incidente, né? O reserva abrir prematuramente. Na camisa dele me chamou a atenção um versículo que depois eu fui ler, cara. Era Isaías 41:10. Aí tava lá, não temos porque sou contigo, né? Seja forte, pá, que eu sustento com a minha destra fiel. Né? Mas não tava o versículo lá, tava só a referência. Só que era tão maltrapilha a roupa do cara, que assim, era um papel de infiltrado mesmo de roça, né? Uhum. Então ele, sabe, e o cara, tudo a ver, cara, que o cara pensa num maluco feio. Era o rascunho do Carcará, com todo respeito, viu, Carcará? Carcará é feio, cara, mas esse maluco era o rascunho dele. É isso aí, galera. Para quem está nos assistindo, gostaria de pedir aí para acessar a nossa loja, Fuzileiro Real Store, e você que quer adquirir qualquer tipo de produto de lifestyle militar, certo? Para você que curte esse lifestyle, calça tática, relógio, óculos, enfim, uma infinidade de produtos. Vai lá, acesse produto de qualidade e com preço justo, certo? E ressaltando ainda, você jovem que pretende ingressar nas Forças Armadas, no Corpo de Fuzileiros Navais ou de aprendiz de marinheiro, certo? O curso Fênix está dando uma oportunidade exclusiva para vocês que são seguidores da Fuzileiro Real. E o primeiro mês do curso vai sair totalmente gratuito, mas as vagas são limitadas. Então já se inscreva agora, certo? E garanta sua vaga. É isso? Além dos produtos também, tem as camisas novas lá que a gente está na página, como a do Pedro e a minha. Pode ir lá, clicando lá no link que vai estar aqui embaixo, você vai ter outros modelos lá e outros produtos que combinam com você aí. Beleza? Então, vamos voltar aqui para isso. mais uma história aqui que Estamos frente a frente com a Wicca. A Wicca aqui. Sargento C. Luiz, uma máquina, salto livre, um exemplo de superação e de que Deus está agindo na vida de todos nós, né? E tem um propósito, né? Acredito eu que, dessa nova oportunidade que o senhor recebeu, você realmente viu que ele tem um propósito na sua vida e você, acho que nesse decorrer desse tempo aí, depois do salto, você descobriu aí o seu... Com certeza. Seu propósito, né? Na hora, né? Na hora que você bate lá, meu irmão, você, poxa, abriu o olho, tô vivo, opa, já começa a agradecer. E depois do salto, depois do acidente, o senhor disse que ainda saltou outras vezes, né? Saltei, eu fiz 3 anos de reabilitação, né? Antes eu fiquei 1 ano em casa. Fiquei num colchão que eu não me colocava sentado sozinho, né? Com a camisa, fizeram uma camisa de gesso. Então pra eu me alimentar, pra eu ir no banheiro, pra eu me colocar de pé, eu não afastava muito a perna, nem juntava ela, por causa eu tive múltipla fratura no cóccix, eu fraturei a 3ª vértebra lombar, eu tive 3 esmagamentos de disco intervertebral que vieram transformar em hérnia, eu tive o amolecimento e o desgaste da cartilagem dos 2 joelhos, eu fraturei os 2 calcâneos esquerdos em 2 lugares. Então assim, o fato de eu ficar parado, ainda que sentado do jeito que eu estou aqui, né, isso vai gerando um desconforto, uma queimação. Por mais que tenha consolidado, né, as fraturas.
mas gera um desconforto ainda. Não reclamando, né? Mas passando aqui a ideia do que eu sinto. Que eu glorifico a Deus o tempo todo por ter me dado mais uma oportunidade, né? Todo mundo tem que fazer isso, né, cara? Eu mais ainda, né? Que ganhe mais um bônus aí, né? Mas é interessante você, a cada manhã, né, reconhecer ali que, poxa, abriu o olho, respirou, é motivo de agradecer, porque tem muita gente no leito do hospital aí querendo a tua vida, cara. Querendo ter a condição que você tem, né? Verdade. É claro que a gente zela por disposição, né, por saúde e tal, mas às vezes, muitas vezes, né, a gente tem uma inclinação, uma tendência de por almejar coisas melhores ou mais coisas, o que não é proibido, é até saudável, mas desde que você não deixe de agradecer pelo que você já tem, né? E a condição de saúde, de respirar, é uma delas, né? E muitas vezes passa batido, né? A gente deixa de agradecer a Deus. Verdade. E hoje em dia eu vejo o senhor aqui, porra, com a gente, certo? Reabilitado, pronto para o combate. Graças a Deus. Trabalhando. Eu tenho a oportunidade de trabalhar ali com o senhor, de ver o senhor diariamente, no TFM ali, na piscina, na natação, porra, altamente. Deus agiu na vida do senhor e mostrou que, porra, mesmo com todos os percalços, né? É possível se reabilitar e voltar. E, pô, acho que o melhor de tudo é saber que o senhor ainda continua na atividade militar, né? Com certeza. E fazendo o que eu gosto, né? Que eu pensei assim, depois, né, que a gente vai vendo, poxa, o cara no ato lá, né, do atendimento, o médico dá uns beliscões na perna, né, dá umas espetadas. Como eu tive sensibilidade ali, tá tranquilo, pô. Tá tranquilo, isso aí é papo de meses, você vai voltar a fazer tudo, né? E ainda tem esse fato, o senhor achava que ia ficar paraplégico, Achava. Não sentia a perna. Eu sentia a coluna. A coluna era como se tivesse uma carreta estacionada em cima ali. E se eu tentasse respirar, parecia que ela ia quebrar. Ela espetava. Então eu tinha que controlar uma respiração bem fininha e tal. Tanto que o rapaz que estava comigo me acompanhando na ambulância, eu pedi para ele recolher minhas pernas. Meu joelho, que você flexionando o joelho, né, você endireita mais a lombar. Aí ele fez, cara, mas quando chegar lá no hospital vou pegar de novo tua perna aqui, que é o procedimento. Aí mais aliviou quando ele fez isso. Ela assentou assim, né, a curvatura da lombar, ela deu uma esticada alinhada aqui com o restante da coluna. Caramba, foi um alívio. Aí chegou lá no hospital, graças a Deus eu tive a notícia de que, assim, pela pressão, né, da pancada, aí causou aquela insensibilidade, né? Eu fiquei insensível às pernas ali, perdi os movimentos temporariamente, mas graças a Deus hoje eu glorifico por poder fazer atividade física. Eu sou um apaixonado por atividade física, né? Eu corro, nado, faço minhas barrinhas, eu faço muito exercício calistênico, né? Que são exercícios que não botam sobrecarga, né, no corpo, né? Para preservar até as articulações e as lesões. E o fato, inclusive, de eu ficar sem fazer colabora negativamente, né? Então, como hoje eu estou me formando em educação física, a gente detém o conhecimento, então, poxa, tem coisa que eu faço que realmente eu sei que eu estou me prejudicando. Por exemplo, a corrida, que eu também sou apaixonado por fazer, eu boto ali uma palmilha de borracha com uma calcanheira de silicone. Um ou outro militar questiona, né, por causa das restrições que tenho. Mas, enfim, eu sei que não estou prejudicando ninguém, né? Não estou prejudicando subordinado, nem pares, muito menos, né, superiores. Muito pelo contrário, o único que sai prejudicado sou eu. Mas eu tenho isso que você falou, que eu motivo muito mais do que eu causo uma má impressão. Porque eu podia estar apoiado nessas minhas condições e estar escorado aí pelo canto. Não, eu vou direto para a sessão, não vou fazer TFM não. E se ninguém me conta, eu achar que o senhor nunca teve nenhum problema de saúde, nada do tipo. Lembra daquele corridão que a gente deu com o Almirante, né? O senhor vibrando. Eu gosto de puxar as canções ali. Ou seja, porra, manteve o endurance. Não se entregou, né, cara? Fiquei muito na situação, na condição que, por muito menos, fica ali encostado ali. Se encosta e se apoia. Aí vê que esses exemplos assim positivos que, pô, realmente, cara, me tá com vontade mesmo que poucos têm. E vê que a liderança justamente ela é mais aceita dessa maneira, quando o cara é exemplo. Sei que tem várias maneiras de se liderar, mas quando a gente vê o cara, porra, liderando pelo exemplo, irmão, ele faz, né? Não precisa falar nada, só vai lá e faz. Eu falo, caraca, meu irmão. E eu sou assim, eu gosto de pegar pontos positivos, pessoas que
que eu considero, assim, que tem algo de positivo e eu me espelho. E, em contraponto, também, o cara que eu não considero positivo, eu vou lá e descarto. Pô, meu irmão, não gosto nem de andar perto. E é justamente, as pessoas te veem lá, os outros militares mais modernos, também os mais antigos, também os que se encontram na mesma situação que o senhor. Porque tem uma porrada de gente que tá com limitações. Tem. Né? Tem. E aí, é aquilo que tinha dito, que o cara às vezes usa isso aí como muleta, pra não poder fazer nada. Mas às vezes o cara tem um problema na perna, certo? Ou qualquer outro local. Aí, pô, tem problema na perna e não consegue fazer uma flexão de braço. Pois é. Não consegue fazer uma barra. É isso aí. Entendeu? Quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá desculpa. Isso é. Se ele não consegue correr, vai nadar. Isso. Né? Se ele não consegue nadar, vai puxar umas barras, vai fazer paralelo. Faz alguma coisa. Né? Hoje a gente vê cadeirante praticando crossfit. Porra, né? Cadeirante jogando basquete, pô. Como é que não... Quem quer dar um Quem jeito. quer dá o mano. jeito. Depende de como você quer encarar a vida. A decisão é sua, né? Eu gosto de falar com o jovem, cara. Eu gosto de motivar, né? Mostrar o leque e as oportunidades que talvez eu não tive na época, alguém para me orientar, né? E os meios que eles têm hoje, né? A gente não tinha curso preparatório. Né? A gente era um safando o outro. Pô, você sabe mais de matemática? Vou pegar matemática sábado e domingo contigo. Era troca de favores ali, tá entendendo? Então, por esse motivo, eu gosto de passar para os jovens as oportunidades que abrem hoje, né? Eu pesquiso muito concurso e fico mando para um, mando para outro. E eu também gosto de conscientizar quanto... eu gosto de frisar muito, eu falo sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura é aquela que permite você a plantar, escolher o que vai plantar. Você pode escolher qualquer semente para plantar, mas obrigatoriamente você tem que colher o que plantou. Você não tem opção de escolher o que vai colher. Você tem a opção de escolher o que vai plantar. Verdade. Né? Mas obrigatoriamente você tem que colher o que plantou. Então você não lamente se você está... poxa, eu não alcancei a minha meta ainda. Bota ainda não, mas eu vou insistir. Né? É o quanto eu quero que vai determinar o meu esforço, o meu sacrifício. Então aí você falando isso, você começa a dar aquela consciência. Jovem não tem muito essa consciência, né? Porque depende do contexto de onde ele vive, né? A sociedade, dentro da família, né? Os amigos que ele tem. Então, eu faço questão de frisar isso. Você tem que determinar, camarada. Se não conseguiu, vai na outra. E aí se esforça mais, pô. Vê o que errou e aí, pô, vem consertando, vem dando mais qualidade, né? Cola com alguém que sabe. É o quanto você quer, né? Tudo na vida é assim, né, cara? Até as circunstâncias difíceis, as tempestades, você consegue tirar boas lições disso, né? E esses cursos, os cursos que a Marinha me proporcionou, desde a formação de fuzileiro, né, que foi um diferencial para mim, né, que ajudou eu a me tornar um cara mais resiliente, né? Um cara que controla mais as emoções em meio às condições desfavoráveis. Isso eu trago para minha vida, entendendo? Às vezes vem resultados na vida que você não está esperando. Pô, a vida, ela te aplica golpes, né? É uma doença que todo mundo está passível de pegar. Então, você tem que estar preparado emocionalmente, psicologicamente. Pô, respira fundo, engole o choro e vê quais são as condições. Espera aí, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para reagir? É reagir. Não baixar a cabeça e se entregar, porque isso é uma síndrome de autocomiseração, né? É a síndrome do coitadinho de mim. Então a gente não pode baixar a cabeça e... É claro, tem golpe que é mais duro? Né? Você pode chorar? Você está passivo de chorar, porque você é ser humano, né? Vai chorar, mas ó, toma uma água, come um pão, né? Igual Elias, quando fugiu lá para a caverna. O anjo foi lá, ó, bebe essa água aí, come esse pão, que tem muita coisa para fazer ainda, meu irmão. Levanta, bora, speed mesh, ainda tem um raf-laf. É isso aí, é uma das características aí do Operações Especiais, né? Além de tudo, pode ter as intempéries que for, que ele vai ter o discernimento de pensar e saber diferenciar a situação que ele tá. Isso é uma das características de Operações Especiais. O pessoal pensa que, o cara é Superman, corre pra caraca, nada pra cá, não sei o quê. Mas a principal característica é o cara saber tomar atitude e decisão correta no momento de
ternura e causa ali. É que isso aí. é o que diferencia, principalmente, É isso aí. a área de operações especiais. E que te ajudou aí, que hoje, Com certeza. nessa diversidade toda da sua vida, você teve o discernimento de pensar ali É. e saber lidar com as situações. Eu acredito também, cara, que tudo tem um tempo certo, na hora certa, Aham. né? Deus sabe de todas as coisas. Então, naquele momento ali que a gente acha que não venci, como você relatou agora, motivando o camarada que, não consegui agora, mas tudo tem o tempo certo. E se ele tá plantando ali, é o processo, ele tá pelo processo. Então, É isso aí. uma hora ali ele vai plantar, pô. Vai colher o que ele tá plantando. Com Então, certeza. isso aí é, pô. Isso é lindo, Pedro. É. É lindo. É o que não deixa a gente entrar em pânico, né? Você saber, você pode ter medo, mas um medo controlado. Quando você controla o medo, não quer dizer que teu coração não vai bater aqui, ó, você não vai ter um ataque cardíaco, caraca, tu vai pensar, fisiologicamente falando, né? Você libera adrenalina, você libera a dose de glicose hepática e ali vai te dar o quê? Mais energia e mais força para você decidir, eu fujo ou eu luto. E aí você tem que pensar rápido, mas é aquele... Eu costumo dar o exemplo do cachorro. O cachorro, quando vem latindo na tua direção, imagina um Rottweiler vindo latindo na tua direção no meio da rua. Tu chega e se arrepia, né, pai? A adrenalina faz isso. Aquela dose de glicose hepática é liberada diante dessas circunstâncias. Então você, caraca, aquele giro no raciocínio. Caraca, e agora? Eu fujo ou eu encaro? Tu pensa em pegar uma pedra, um pedaço de pau, mas você pensa em pular um muro, né? Eu fujo ou eu luto. Então esse controle, né, que eu costumo dizer que é o que não nos deixa entrar em pânico. Né? Situação de curso, às vezes você é colocado em situações dessa forma. Então você aprende a ser resiliente quanto mais testado você é. Muita gente pensa, porra, mas sem finalidade, você tomar um caldo, poxa, mas a nossa vida é na água, pô. A vida do operador especial, a maioria das infiltrações, você tem que passar pela água. É um capote numa embarcação que você fica preso lá, que você tem que ter um controle emocional, tem que ter uma boa apneia. Então, como é que você vai sair dali? Calma, tô com um canivete aqui, corta o tirante que te prendeu, tá entendendo? Se livra do equipamento e aí volta. É claro, é normal ficar nervoso? É normal, mas é o que não te deixa entrar em pânico, né? Que é o medo descontrolado. É verdade, é o que diferencia o normalzão, né? O comunzão do Operações Especiais. O convencional. Verdade. Você sai do convencional para um especial. Não quer dizer que você é mais homem que ninguém, não. Você aprende técnicas, você aprende controle psicológico e técnicas práticas, né, para você ser condizente com as ações do Batalhão de Operações Especiais. E falando nisso, qual foi o curso que o senhor mais gostou? Eu sei que ali a gente tem nossas afinidades para cada curso. Qual foi o que o senhor mais se identificou, que o senhor mais gostou? Dentre todos esses cursos que o senhor já fez. Então, o curso de Operações Especiais, para o cara que almeja outros cursos, porque o meu foco mesmo era ser paraquedista. Eu tinha um sonho de ser paraquedista. Eu tive muitos amigos paraquedistas. Caraca, eu tenho que ser paraquedista. Tem que ser igual a esses caras aí. Mas depois que você passa pelo curso de Operações Especiais e você vê as características e tudo que você aprende, pelo menos no corpo de fuzileiro, cara, você não tem como não se apaixonar. Entendendo? Foi o melhor curso que eu fiz até hoje. E é um curso que eu recomendo para quem vibra, porque tem que querer, né? Costumo dizer também, você não dá um passo sem querer. Né? Albert Einstein, ele falou isso, não tem força gravitacional, força elétrica, centrífuga, maior que a força do querer. Não é maior, porque você não dá um passo sem você querer. Então não adianta o cara ser bom e de aventureiro lá. Ele vai voltar. Pô. Então, primeiro, querer, né? Segundo, ele tem que conciliar a carreira dele. Porque hoje a gente sabe a dificuldade que é, né? Você, como soldado, como cabo, você tem duas provas aí. Tem para cabo e tem para sargento. Então, a nossa carreira exige isso. Então, você tem que administrar, né, a tua carreira com os cursos operacionais. Né? Então, poxa, primeiro eu vou pesar isso aqui. Depois eu vou priorizar, né? Primeiro de carreira. Opa, agora já tô garantido aqui. Agora eu vou lá. Aí sim começa. Mas você perguntou o curso, né? Falei, Operações Especiais. Quando eu fui pro paraquedismo, eu meio assim, não esnobando, mas pô, meio que tirei onda. Porque, pô, fui tão bem preparado lá no toneleiro, tinha recém saído do Operações Especiais, que, pô, eu passeei na brigada, pô. Eu passeei. Sabe, tu via lá os pretensos, né? Como nós éramos a paraquedismo.
com uma certa dificuldade lá pela quantidade de canguru e eu tranquilão, meu irmão. Eu tava lá benzão de saúde, sabe? Tava, poxa, passeando literalmente na brigada. E eu, caraca, sabe? Eu pensava, porra, já tô aqui, cara. Então vou conquistar o que eu almejava. E ainda sou operações especiais. Tipo, poxa, eu já passei a dar mais valor para aquele curso que eu tinha acabado de concluir, porque passei a ser um conhecedor, né, das ações que eu podia realizar. Pô, além do privilégio, só dando um toque aqui do curso de operações especiais, também depois que a gente se forma, né, o convívio, o lugar que a gente fica também, os camaradas que tá trabalhando dia a dia com a gente ali, que são realmente, os caras são referência aqui, eu não posso deixar de falar, né? Então, porra, altamente como desafio de operações especiais do batalhão ali, que, porra, é uma dose de motivação ali que cada um dá, que você é realmente diferenciado. Tu tá num grupo de militares ali que se dedicam ali, se esforçam e te motiva a ser o melhor cada dia. Isso aí, cara, é impagável. Acho que o melhor privilégio, além de ser operações especiais, é tu tá trabalhando com camaradas assim, que desse nível ali, que, pô, eu sei que é impagável. Como eu também fiz o curso, eu sei que é o mesmo sentimento que eu sei que o senhor carrega aí. Com certeza. É diferencial. Diferencial, o batalhão. Verdade. E é importante também frisar que o curso de paraquedismo, né, ele é um método de infiltração. Isso aí. É porque, assim, o fuzileiro naval, o operações especiais, ele tem vários métodos de infiltração, certo? E o paraquedismo é só mais um método. Só um deles. Entendeu? Então, basicamente, operações especiais, um operador especial, ele precisa saber infiltrar pela terra, né? Pelo ar e pelo mar. Não é isso? É isso aí. E aí a porta para esses meios de infiltração ou é o comandos anfíbios ou operações especiais. É o que vai te habilitar a fazer um mergulho, fazer o paraquedista, o salto livre, montanha também é considerado um método de infiltração. Né? Então você tem que pagar o preço primeiro. Primeiro, comandos anfíbios ou operações especiais, para depois os métodos de infiltração. O senhor falou também que fez o curso de segurança de autoridade. Né? Fez como soldado. Como soldado. Basicamente, como é o trabalho de um agente de segurança de autoridade? Pô, esse curso é bem maneiro também, cara. Né? Fiz como soldado, com pouca experiência, mas pude aprender um bocado. Né? Basicamente é para prover segurança das autoridades da Marinha, né? Então você aprende ali a como se portar, né? De quem desconfiar, né? Os métodos de desembarque, né? Ortodoxo, né? Faz muito tempo que eu fiz, então não vou lembrar assim com detalhes, né? Mas um método de escape, né? Você retornar e dar aquele cavalinho de pau com carro de ré, isso tudo a gente aprendeu durante o curso. E, poxa, como soldado, você tá tendo a oportunidade de passar por essa experiência, né, cara, é muito maneiro. Então foi o primeiro curso que eu fiz. E eu vibrei bastante. Vibrei pra caraca. Tem que se atentar também quando... Uma vez eu escutei falar que você entrou no local, junto com a autoridade, com a pessoa que você está provendo a segurança, aí você tem que se atentar às rotas de fuga. Isso né? aí. Se ele tá protegido ali, se ele tá muito ao redor de pessoas que possam prover ali algum tipo de insegurança. Tem todas essas questões, né? Uhum. Com certeza. Antes de você entrar num local, é realizado um reconhecimento prévio já dessas situações aí. Se só tem uma entrada e uma saída, já é um lugar mais vulnerável. Né? Você fica mais enrijecido ali quanto a uma rota de fuga. Ou seja, só tem aquilo ali. Mas antes da pessoa entrar no local, no recinto, já tem um pessoal lá de reconhecimento. Inclusive tem pessoal de segurança de embaixada, se aprofunda um pouco mais, né? Vai um pessoal na frente, faz inspeção, seja na comida, seja no equipamento, no interruptor, enfim. Até a preocupação com a comida, com o alimento. Também. Isso é o segurança de embaixada, né? Porque ele está lidando com o embaixador ali. Então, assim, ele tem que refinar essa inspeção. Esse reconhecimento é mais delicado, né? É mais detalhado. Então, qualquer coisa que possa oferecer risco, ela pode ser pedido para retirar aquilo ali, né? E o pessoal com certeza vai atender. Maneiro. Se oferece risco, né? Maneiro, legal isso aí. Um fato curioso também que eu tô... Depois desse acidente que o senhor teve, o senhor
saltou, né? Saltei. E como é que foi essa emoção de querer saltar de novo depois desse acidente quase fatal aí? Como é que foi? Eu sempre tive um controle emocional para atividade muito grande. Sempre. E o meu sonho era voltar a fazer tudo, né? Então, poxa, 3 anos depois, eu me acidentei em março de 2004, em outubro de 2006, não deu nem 3 anos, eu voltei a saltar. E voltei saltando livre. Então, assim, eu tinha não era uma insanidade. Eu considero um controle emocional muito grande para a atividade. Porque tem cara que não tem tanto controle. Né? É o que a gente costuma dizer. Se deu medo, vai com medo mesmo. E quantos não saem com medo? Só que é aquilo que a gente estava falando aqui. É um medo controlado. Né? É a resiliência. O cara ele não se permite entrar em pânico. Ele confia no equipamento e sabe o que fazer. Ele foi instruído para aquilo ali. Né? Desde a saída, né? a queda estabilizada, comandamento e navegação e pouso. Então ele foi instruído para aquilo ali. Por mais que tenha medo, ele faz. Ele vai com medo mesmo. É o controle emocional. Mas parecia que eu não tinha medo, cara. Sabe, eu voltei com uma naturalidade que parecia que eu não tinha sofrido aquele acidente. Só que, como eu falei, depois de um tempo operando, porque quem salta só se infiltra, quem infiltra tem que estar com mochila para realizar a missão. Então, tive que carregar muito peso, né? Com as minhas lesões. E aí, toda missão, cara, eu sentia muita dor, mas eu falava comigo mesmo. Pô, agora eu tenho que partir para um tratamento. E nunca ia. Ficava postergando, né? Porque gostava de fazer missão. Gostava de fazer missão. Até que a gente fez uma missão lá no Amapá, cara. Rapaz, a gente fez um retraimento que durou 3 dias. 3 dias, foram 20 quilômetros. E a gente teve que dar uma pernada grande. Rapaz, nessa missão, inclusive, cara, a gente ficou numa mata tão fechada que os macacos, à noite, eles vinham dar o bote no nosso equipamento. Como a equipe, era uma equipe de reconhecimento, e eram 6 militares, o capitão Stefano era o mais antigo, ele desmembrou a equipe, ficou 3 ali estabelecendo a ARC, e 3 militares foram buscar a equipe de ação de comandos para conduzi-los até aquele ponto de reorganização que a gente ficou estabelecido ali. Então foi 3 para lá e ficou 3. Quando a gente dormia, era eu, Braga, e hoje o oficial, se eu não me engano, Amorim. Passou para oficial, né? Mas os dois eram cabo. Eu não lembro se eu era cabo ou se eu era sargento já. Mas enfim, poxa, era tanto macaco que vinha à noite que a gente dava para um serviço e 2 dormindo na rede, né? A gente fez um triângulo aí para fechar os equipamentos no meio, né? Mochila e tal. Mas um ficava de serviço e 2 dormia. Só que os macacos estavam tão ousados, cara, que eles estavam vindo dar o bote no equipamento. Então tu botava o monóculo de visão noturna assim, tu via os olhos, né, verde, eram muitos. Igual mostra em desenho animado e filme, cara. Então passou da 2 de serviço e 1 descansando. E esse 1 ficava com o olho aberto ou fechado. Até os caras virem, né? Que aí parece que o volume de pessoas intimidava um pouco eles. Mas eles estavam tão ousados que eles vinham dar o bote. Então a gente, vamos ficar 2, senão o macaco vai levar nosso equipamento. Não dá pra botar dentro da rede ali. Na selva não dorme no chão. Você igual aquele vídeo, o macaco pega o fuzil e sai tirando esse vídeo. Caraca, já vi isso aí. Vai pagar pra ver? Vai. Depois dessa missão, eu comecei a tentar me cuidar, né? Aquele retraimento fez doer muito, cara. A gente tava com a Minimi revezando ali no retraimento. Reveza, cada um levava 5 minutos, reveza, todo mundo pesado. E aí, botei na minha cabeça, agora eu vou ter que me cuidar, porque agora eu vi que eu tô doído mesmo, tô forçando a barra. E aí comecei a me tratar, né? Tentar me tratar, só que quando eu bati na junta especial, né? Quem pratica atividade especial fica pela junta especial. Quando eu bati lá, que o cara olhou todo o meu histórico, ele, camarada, não, vou te mandar, vou pedir um parecer médico aqui para 2 clínicas, para ortopedista e para neurocirurgia. Pô, e o médico não quer segurar, né? Quando voltou, ele, você não salta mais
não faz mais atividade especial e tô te mandando pra junta superior, porque eu não tô vendo condição de você permanecer na Marinha. Aí, caraca, tomei aquele baque, né? Caraca, puxou o tapete. Aí eu, caraca, fiquei assim, sem chão. Fui pra junta superior e lá o trâmite, tudo indicava que eu ia ser reformado. Aí quando a diretora da junta, ela externou pra mim, olha, a gente vai reformar você, podendo prover. Aí, camarada, aí eu esperneei, né? Aí eu falei, poxa, mas aí não tem como, porque eu me acidentei na Marinha. E aí ela, poxa, mas você prova que você... Eu provo, pô, tenho um atestado de origem. Não, você prova que você não sentia nada antes do acidente? Eu, não, pô. Não tem o exame, pô, não sentia nada, não tem como fazer exame. Ela, então você não prova, então você vai podendo prover. Aí onde eu entrei com a pergunta, poxa, a senhora tá me tendo mais como um militar do que como um paciente. A senhora tá me obrigando a dirigir um ônibus, um caminhão para completar meu salário. Aí comecei a quebrar na ideia ali de que eu conseguiria fazer, executar realizar, né, tarefas administrativas, que é onde eu me encontro hoje, graças a Deus, né, permaneci na Marinha, né, mesmo diante das restrições médicas, tomei umas restrições por tempo indeterminado, mas foi o que me permitiu continuar na Marinha, e eu agradeço a Deus por isso. É claro, não era o que eu idealizava, né, quando eu entrei, mas, como nas operações especiais, a gente aprende o quê? Que o planejamento é flexível, se adaptar aos novos meios e realizar da melhor forma que você sabe, né, que você aprendeu e está sempre procurando melhorar, seja no administrativo ou no operativo. Então, não é o que eu queria, mas eu louvo a Deus porque eu permaneci e hoje eu faço com empenho aquilo que eu faço. Que hoje eu trabalho na caderneta registro da base do CONFFE e procuro fazer com excelência, né? E desempenha um bom papel lá que está sendo sempre elogiado lá pelos pares e pelos superiores. Também por nós, subordinados. Até mencionei aqui que quando me formei cabo no Marcílio Dias, quem não sabe, eu sou enfermeiro. Aí passei por, coincidentemente, me lembrei que agora que eu me deparei com ele, reconheci. E, o camarada super atencioso lá, me tratou super bem lá, agilizou o processo da melhor forma possível. Porque a gente às vezes fica ali naquele trâmite, né? Espera a documentação, tocar um momento ali, tanto quanto eu e outros camaradas que foram para outros batalhões, trataram super bem e agilizou o processo e, excelente trabalho. Não só por mim, né? Como o Pedro falou que os camaradas elogiam. Lá é só elogios, né? Mas também, assim, quem trabalha com empenho, gosta do que faz, entendeu? Não tem jeito, é só elogios mesmo. Às vezes a gente erra, isso é natural do ser humano. Normal. Entendeu? Mas ali errou, tomou um clique, absorveu normal. E bola pra frente. Respira fundo. Respira fundo. Né? Recalcula e parte. E o senhor, eu vejo que o senhor tem um diferencial ali, mesmo não estando mais executando atividades de operações especiais, eu vejo que sempre quando o senhor pode dar um suporte pra tropa, entendeu? O senhor vai lá e faz. Por exemplo, nas aulas de natação, que o senhor dá lá na base, né? O pessoal tava com dificuldade para fazer o TAF, né? Tinha muitos militares ali que estavam abaixo do índice esperado. E o senhor foi lá voluntariamente, deu aula de natação. Inclusive, um excelente instrutor, entendeu? Pagando bisu ali pra galera. Eu gosto. Eu, apesar de não ter dificuldade com a matéria, com a natação, mas, fui lá e peguei os bisu também porque eu quero me especializar ainda mais, melhorar meu condicionamento. É bom. Entendeu? Outra vez também que eu consegui observar o senhor dando bisu pro pessoal que quer fazer tiro de carreira, de pistola. Tiro, gosto também. De pistola. Tava na instrução de IPT lá. Entendeu? Gosto de refinar os detalhes. Eu passo pela dificuldade, aí, identifico, alguém pode estar na mesma que eu. Ou, sei lá, se tem uma diferente, aí você, vai fazendo uma relação de os erros mais comuns. Aí o pessoal se policia mais. Então, o índice de perito atirador aumenta. Porque você vai dando todos os bizus, todos os macetes. Eu gosto de fazer isso. Quais são, e bom ter falado nisso, quais são os erros mais comuns ali para quem está fazendo... você fazer o bloqueio da respiração por muito tempo. Você acionar o gatilho
muito forte. Se colocar mais que a falange distal, que aí você puxa a arma para a direita, ou botar muito na ponta da distal, né? Você também puxa para a lateral, ou para uma ou para outra. Então tem um ponto ideal ali. É claro que não tem uma receita de bolo. Por isso que a gente fala, o quadro de pontaria, beleza, é um só, mas cada um tem um olho diretor. Tem gente que tem a lateralidade homogênea, que é tudo, por exemplo, eu sou destro, olho direito e chuto com a direita. Então eu tenho lateralidade homogênea. Tem gente que tem lateralidade cruzada, que é o meu caso. Eu sou destro e o meu olho diretor é o esquerdo. Então assim, para uma arma de porte, né, que é a pistola, eu consigo compensar com a cabeça. Jogo para a esquerda aqui e não vou ter problema nenhum. Agora, com um fuzil eu já tenho problema. Eu tenho que compensar de outra forma. Ou aprender a atirar com a esquerda, que eu acho mais difícil. Então, isso tudo eu vou colocando. Tem lá os requisitos para você cumprir é tiro de banqueta, né? A gente está falando. Teve gente que me questionou lá e tal, porque tem o tiro instintivo, com tiro de combate, tem o tiro de banqueta que você vai procurar realizar o melhor tiro possível, ou seja, a maior pontuação possível. É um tiro que relativamente você está estável ali emocionalmente e tal. Apesar que depois do primeiro disparo, né, dependendo da pessoa, o batimento já altera. Fica nervoso. Então, por menor que seja a carga de adrenalina, mas dispara um pouquinho, né? É tiro de banqueta e tal. Por exemplo, o tiro de pistola tem um tiro rápido, que é 3 segundos aberto e 7 fechado. Então, se tem 3 segundos, você já tem que estar enquadrado. Isso tudo também é do bizu. Pô, marca alguma coisa lá no alvo, pelo menos em altura você já entra. Ah, mas está fechado, mas tem uma marcação lá, uma fita, uma obré, você bota lá. Opa, já estou aqui. Quando abrir, você já está em altura. Então só vai corrigir o quê? Em direção. Então você já ganhou tempo, porque são 3 segundos só. E a respiração. Você está a contagem mental durante os segundos que ele está fechado. Quando estiver próximo a abrir, você já está ali, ó, já acionou o descanso do gatilho, que é outro bizu. Opa, vai acionando o descanso. Tu sabe, poxa, eu vou acionar aqui, eu sei que o tiro não vai sair, porque ainda está no descanso do gatilho. E o controle da respiração. O ciclo de respiração, cada um tem um também. Tem gente que atira com o pulmão totalmente cheio. Infla, tranca a respiração e tá bonitão lá. Agora tem gente que precisa esvaziar um pouco até a metade. Tem gente que esvazia quase todo e segura. Só o cuidado que tem que ter. De 5 a 10 segundos é o máximo. Porque passou de sair 7 para 9 segundos, tu já começa a sentir o batimento. Por quê? Aumenta o débito cardíaco, porque ele está pedindo oxigênio. E o oxigênio vem no sangue, quem bombeia é o coração. Então ele começa a assinar. Tum, 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 e você começa a sentir isso. E isso vai interferir no teu tiro. Né? Isso para tiro de banqueta, é claro. O instintivo não. O instintivo é treino, né? Para você ter uma reação rápida ali. É mais combate. Mas esse de banqueta é para você alcançar a maior pontuação ali. Quando eu fiz o meu primeiro tiro de carreira, né? Foi no Ciamp. No primeiro dia de disparo, eu fiquei muito rígido. Eu percebi que eu estava tendo muita dificuldade porque eu estava muito rígido. Contraí o braço e pá, pra poder fazer, principalmente no pé. Então, a empunhadura também leva em conta isso, que tem uma pressão adequada. Isso tudo a gente passa, mas como eu falei, não tem uma receita de bolo. Você pressiona a arma até ela tremer. Aí você vai soltando, vai aliviando até parar de tremer. É onde a gente considera a pressão ideal para você realizar o tiro, né? Você tá com uma empunhadura ali ideal para você realizar o tiro. Agora, se você transferir essa rigidez para a arma, você está botando mais força do que precisa para realizar o tiro. Que não precisa força, né? É a força adequada para sustentar o peso da arma. E aí você acaba cometendo uma gatilhada, né? Porque está realizando muita força aí. É a adrenalina que eu falei, que é normal, moço. Ainda mais no começo, né? Que a gente sai da vida civil. Caraca, agora, um fuzil. Os caras na instrutoria ficam buzinando. Camarada, isso aí mata. Ele mata e morre. Quem tá do teu lado, se fizer uma merda, vai te matar. E se você fizer merda, mata quem tá do lado. Então, poxa, você tem um cuidado excessivo ali, né? Até dominar o armamento, entender para dominar. E aí, poxa, eu já sei como é que é. Eu sei que tá aqui travado. Tá carregado, mas tá travado. Então eu tô tranquilo. E o cuidado de não passar na frente de ninguém, né? Sempre que for mudar a direção, você vai ou por baixo ou por cima. Você não vai atravessar a lateral do corpo do camarada. Isso eu também prezo muito quando vou ministrar instrução pro pessoal RM2.
né, o pessoal do quadro feminino, que também a gente costuma ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Que tem esse medo, né? Por falta de contato ali com o armamento. Chega para começar a dar o serviço, então exige essa instrução. Que muitas vezes na escola a instrução não foi adequada a ponto dela dominar. Então a gente passa muito isso. Pegou a arma, considera o que a gente chama arma quente, carregada. Mesmo ela não estando, mas eu sei que o carregador está aqui comigo, ela não está carregada. Mas se você se habituar a passar e direcionar pelo corpo de uma pessoa, quando ela estiver carregada, você não vai fazer diferente. Você vai fazer igual. Então é uma coisa que eu prezo por falar. E quando executo, eu vou lá e corrijo. Está carregada. Não está não, está sim. Você tem que considerar sempre a arma quente. Então você vai executar por baixo, né? Sempre conduzindo a arma como se ela tivesse carregada. Que aí a possibilidade de você cometer um acidente ou um incidente é quase que remota, né? Verdade. Que é uma memória muscular, né? Então, é isso aí. Pô, é isso aí. Você vai fazer o que você treinar. Você treinar, fazer errado na hora. Não é o na hora sai, é mentira. Não vai sair, não. Não vai. O cara que treina pra errar, ele erra na real, pô. É isso aí. Um erro comum é a pessoa acionar o gatilho com muita força. Você tem que cumprir todos os requisitos. O quadro de pontaria, a empunhadura, o ciclo de respiração, né, a posição. Eu risco a posição para eles. Falo, poxa, você vai experimentar a posição. Como é que é isso? Você vai botar a arma em punho, por exemplo, para pistola. Tem gente que atira aqui, ó, de frente, né, perpendicular aqui, ó, de frente. Não, alinhado com o alvo, né? E aí tem gente que fica, como eu prefiro, lateralizado. Eu fico aqui num ângulo oblíquo. Fico mais de lado, que eu fico mais confortável. Mas como é que você experimenta isso? Eu costumo dar o bizu. Você fecha os dois olhos, você alinhou aqui, com o olho diretor, fechou os dois olhos. Aí você respira 3 segundos, abre o olho diretor e vê o quanto saiu. Saiu para onde? Para a direita. Eu corrijo no pé, na postura. Corrijo compensando, para o lado oposto. E aí, de novo, até você ficar confortável, porque o músculo não está puxando para lugar nenhum. Então isso indica que eu estou confortável na posição. Então a minha posição é essa. Pô, mas eu parei de frente. É essa posição, é a mais confortável. Por isso que não é receita de bolo. Cada um tem uma posição. O tiro de fuzil, a gente fica quase perpendicular para o alvo, né? Quase de lado. Né? A gente fica com as pernas, né? um ângulo oblíquo, só que maior. E aí você aponta para o alvo, né? Que eu acho que é o mais confortável também. Aí você recolhe uma perna para aliviar os músculos do abdômen. Se você deixar as duas estendidas, você fica contraído, você nem percebe. E ainda acentua a curvatura da lombar aqui. Te deixa muito desconfortável, o que vai comprometer na qualidade do teu tiro também. Né? Então esses detalhes, né, ajudam a refinar ali e dar qualidade ao tiro. Né? Depois que a pessoa controla ali, pô, é isso, tira isso, então né? O mulherio principalmente, né? Depois que saiu o primeiro, caraca, ninguém se machucou, é só isso, então... Então agora eu já sei fazer. Depois que perde o medo, fica mais fácil. Quebra o gelo. E lembrando que o senhor tá falando do tiro de banqueta. Banqueta. Porque o pessoal que tá assistindo, mas não é assim, não, é tiro de banqueta, tiro esportivo. É isso aí. Pra nós que somos militares, é um estilo de disparo que é realizado pra gente receber uma pontuação. Essa pontuação vale pra nossa carreira, né? Como... a gente chama a nossa classificação dentro do requisito, né? Dentro da carreira e tal, nosso requisito. Agora, para tiro de combate, tiro instintivo, já é totalmente diferente ali. Diferente. Silhueta, a gente tem que pensar em tempo de reação. Em várias questões, né? Porque talvez a galera tá assistindo aqui e vai falar assim, pô, esse camarada aí tá falando uma coisa. Tá falando besteira. É o que ele falou, né? Cada um tem seu estilo de treino. Sua postura, então... Não é uma receita. Não é uma receita. Por mais que é uma apostila, né, que vai te conduzir aos requisitos e vai orientar lá quanto uma sugestão, né? Mas você não pode engessar aquilo ali. Enche o pulmão de ar, tranca a respiração e começa a acionar lento e contínuo o gatilho. Mas não é essa a receita. Tem gente que enche o pulmão de ar, solta até a metade, prende. No acionamento... vai soltando o ar junto. Tem gente que faz isso. Então eu dou todos esses bizus, experimenta. Onde você vai experimentar? Lá no tambor, no tiro seco. E aí você vai ver, poxa, eu acho que me adaptei melhor assim. É onde você vai realizar. Você vai realizar conforme você treinou. Verdade. E é isso.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor, certo? Mas antes da gente finalizar, gostaria de te pedir que mandasse um recado para essa galera que está assistindo a gente aqui, para os camaradas que estão te conhecendo, para a galera que já te conhece desses anos de Marinha aí, de CFN, para os operadores especiais lá do seu turno e pra galera que trabalhou com o senhor aí na... 1/odd, né? Os caras são... Pra galera que trabalhou aí durante todos esses anos aí junto, também pessoal do Exército e da Aeronáutica que executaram várias atividades juntos. Manda um recado aí pra essa galera. Queria saudar os amigos aí, né, que eu não vejo há muito tempo, né, o pessoal do meu turno, apesar da gente ter um grupo, né, a pandemia impediu que a gente se reunisse do jeito que a gente fazia de costume, né, a gente fazia muitas vezes. Então, mandar principalmente um abraço para todos os camaradas do turno /1, 01/1, né, turno do ódio conhecido. Né, tem um carisma muito grande por vocês e vocês ajudaram a me lapidar como militar e como pessoas. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e todos os camaradas do toneleiro. Né? Meu nome é Sargento C. Luiz, mas talvez se você perguntar por aí, muitos não vão conhecer por causa do meu apelido, o que também é uma característica do toneleiro. Evidenciar os apelidos. O pessoal me conhece como Auica, né? Que é um brado dos comandos anfíbios, a quem eu prezo e tenho a honra de falar que foi conduzido, né, no meu curso de operações especiais pelos comandos anfíbios /operadores especiais. Saudar os camaradas aí em que eu vivenciei de outras forças, né? O camarada 169 lá na brigada da FAB, os camaradas do Exército a quem pudemos compartilhar ali os nossos conhecimentos. Também o pessoal dos cometas, também tive a oportunidade de operar com eles. De operar não, né? Ali eles são mais... são conduzidos para a área de salto. Eles deram o bizu também, são os caras extremamente profissionais. Também um forte abraço aí para esses camaradas. Quero agradecer aqui, né, a equipe, né, por ter sido convidado, né, eu me sinto lisonjeado, como falei no começo, eu estou muito agradecido. Não tenho tato, eu confesso que fiquei nervoso, né? Eu não sou um cara de estar no meio, né, da internet, meio digital, enfim. Mas eu me sinto muito agradecido, né? Quero agradecer a vocês aqui, toda a equipe, por ter me convidado, né? E a gente vai materializar isso lá na base. Vamos. De alguma forma a gente vai materializar. Vambora. É isso aí. Eu também gostaria de agradecer aí a presença e dizer que, o senhor é motivação pra nós. Amém. Certo? Pra mim, pro Marques, a galera que tá te assistindo aí. Altamente aqui esse episódio, se eu soube explicar da maneira bem didática como funciona a atividade de paraquedismo, achei isso legal. Muito top. Certo? Quem sabe numa próxima oportunidade está aqui de novo com a gente. Porque aquilo não tem como falar mais de 25 anos de marinha e 2 horas de vídeo. Né? Sempre tem alguma coisa, outra coisa a mais que a gente possa contribuir, né? É verdade. Então, Verdade. Nesse primeiro encontro aqui, acredito que, foi louvável pra todo mundo, né, cara? Tem mais conhecendo, mas quem às vezes vê o senhor no trabalho assim, às vezes não sabe realmente, efetivamente, como é que é a história, o que o senhor passou. Por isso que é bom, cara. Eu desliguei 2 meninas, que agora a gente vai ter o curso, né, pra corpo feminino, fuzileiro, né, abriram 96 vagas. Eu desliguei 2 meninas da banda, que é a Letícia e a Laís, e elas não sabiam do meu acidente, né? Aí juntou mais algumas lá, juntou a Priscila e juntou mais outro que eu não me recordo, a Pacheco. E aí eu comecei a falar do meu acidente. Elas não sabiam. E tá ali já há alguns anos na base ali, né? E aí elas estão indo pro CIAMPA, a Laís e a Letícia. Eu falei, poxa, leva esse testemunho, né, como prova de superação, né, e de que se a gente quiser, a gente vai, independente das dificuldades. O que também eu prezo por falar. Se a gente se apoiar nas dificuldades, a gente vai viver na autocomiseração, no coitadinho de mim. Né? Então a gente, poxa, o que eu quero evidenciar? Como eu quero que me enxergue? Não que eu tenha que fazer as coisas preocupado com isso. Eu tenho que fazer pensando aonde eu posso melhorar. Né? Quantos % eu posso melhorar hoje? O que eu posso fazer melhor do que ontem? É assim que a gente tem que trabalhar e eu prezo por isso. Aproveitando esse assunto que o senhor falou, gostaríamos de dizer às meninas
que pretende ingressar no Corpo de Fuzileiros Navais ou também na Escola de Aprendiz de Marinheiro, certo? O curso Fênix está com uma promoção exclusiva aqui para nossos seguidores da Fuzileiro Real. As pessoas que se inscreverem agora vão ganhar o primeiro mês totalmente gratuito, certo? Então, não percam essa chance. É a primeira vez que vai abrir turma feminina Para fuzileiro para naval. fuzileiro. Então, vocês, mulheres, serão as precursoras, né? As meninas aí é uma excelente oportunidade de testar as capacidades e conhecer suas limitações. Excelente opção de carreira. Então, assim, vai fazer história na Marinha, porque vai ser a primeira turma de fuzileiras navais, né? Então, tá aberto agora, né? Se eu não me engano, já tem edital, não sei se está aberto as inscrições, são 96 vagas, uma excelente oportunidade para se testar, né? Testar as capacidades. Não é isso? É isso. Então, treinem bastante. Experiência boa que vocês vão ter. Pô, oportunidade única aí pra vocês que estão... Curso Fênix, né? Tá aí para vai estar aí pra somar, né, cara? Tá aí pra somar. E vocês que é da região do Rio de Janeiro ali, ó, já aproveita a oportunidade. E lembrando que o primeiro passo é estudar. É isso aí. O primeiro passo é você estudar. Primeiro obstáculo. Isso aí. O cara tem que passar na prova teórica. Então, ou seja, não adianta você ter carcaça se você não passou na prova teórica. Entendeu? O fuzileiro, ele é um combatente completo. A gente tem que ter uma capacidade técnica, intelectual muito grande e a capacidade física também. Então, ou seja, você precisa se preparar de todas as formas. E o primeiro passo é os estudos, certo? Então, aproveitem essa oportunidade que o curso Fênix está dando para vocês que seguem a gente aqui da Fuzileiro Real, certo? Para encerrar, gostaria de pedir a todos que se inscrevessem no nosso canal, certo? Se ainda não for inscrito, ativar as notificações, seguir também a gente aqui nas mídias sociais, no nosso Instagram, fuzileiro_real, certo? O meu Instagram pessoal, oficial.pedrojúnior. Meu @showman. Showman porque ele é o lutador top. É outra história essa daí. Vamos contar a história desse mega lutador aqui, certo? O cara aí da pista de combate de operações especiais. É isso. E também lá no TikTok, Fuzileiro Real, certo? Também falar sobre o nosso estúdio oficial da Fuzileiro Real, o estúdio Garcês. Você que quer produzir qualquer conteúdo de audiovisual, não seja só podcast, pode ser qualquer conteúdo, certo? Entre em contato aqui com o estúdio Garcês. Esqueci alguma coisa? Não. Então é isso. O Senhor não tem rede social, né? Não tem. Ainda não, Ainda né? não. Vamos. O Pedro tá me lapidando. Vamos produzir aí um Instagram aí pro Auica, certo? E é isso, para finalizar, nosso lema, Fuzileiros Navais de ontem, hoje e sempre. Ad sumos. Ad sumos, vida longa às operações especiais. É.